Muito boa noite para você sintonizado conosco em facebook.com/Rock Esportiva, através das páginas do Facebook da Simbrala Eventos e do São Carlos em Rede e deste mundão de compartilhamentos. Estamos chegando com a live Rádio Rock Esportiva na noite deste domingo, no oferecimento, no apoio de sempre da King Comunicação, da Bianchini Autopeças, da Multifisioterapia. Estamos chegamos, né, na verdade, nesta noite de domingo aqui, para falar muito do futebol raiz, dos clubes do interior que marcaram época aí nas décadas de 80 e 90. Hoje, com a presença do ex-jogador e técnico, atualmente técnico, ex-técnico do São Carlos, inclusive, Luiz Miller. Estamos tentando contato e conexão com o Gil Baiano. O Gil que está numa área afastada da cidade, né, nesse isolamento lá, numa área rural, mas estamos tentando. Quem sabe a gente consegue colocar o Gil no ar aí até o final da nossa live. Compartilhe a nossa live, comente a nossa live aí, envie perguntas aí aos nossos convidados, ao professor Luiz Miller, que já está conectado conosco aí, ao Gil Baiano, se ele conseguir aí fazer a sua conexão daqui a pouquinho, ele aparece aí para a gente também, assim que der certo, assim que ele tiver condições técnicas lá para poder participar conosco nesta noite de domingo. Quem está conosco aqui já, o Maicon Reis conosco lá da King Comunicação. Um abração, viu, Maicon? Do Notícias do Futsal, que vai estar conosco na próxima quinta-feira numa live imperdível. Aguardem aí a live Rádio Rock Esportiva Notícias do Futsal, com um convidado super especial que disputou Copa do Mundo de Futsal, hein? Saulo Mazzari conosco, Gustavo Rodrigues, Natália Iembo também, minha prima lá, Laine Vicente, rapaziada lá em Santa Adélia, conectada conosco lá pertinho de Catanduva. O Marcos Vinícius, que hoje é professor também, hein? Professor Marcos Vinícius, o Viola, também conectado na nossa live aqui. Galera, vai chegando, deixem aí o seu boa noite, a cidade de onde você está assistindo, aí, participando. Deixe sua pergunta aí também para os nossos convidados. Vamos começar a girar então, a galera que estará conosco aí nessa noite. Rádio Rock Esportiva representada mais uma vez aí por quase que a totalidade, né? Faltou o Marco Serra e o Gilberto Carlos hoje aí. Estão conosco já conectados Rovanir Frias e Ednelson Simonetti. Alô, Rovanir Frias, nosso narrador. Boa noite, Rova, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Ednelson. Boa noite, Luiz Miller, amigos da Rádio Rock Esportiva, para mais uma live especial. Hoje aí, com o nosso grande amigo Luiz Miller, uma pessoa que eu tive a alegria de trabalhar junto por duas oportunidades, 17 e 18, durante a Série A3. Muitas histórias aí dentro do São Carlos e também no futebol em geral, né? O Luiz Miller é uma pessoa que tem várias histórias, muitas histórias interessantes, engraçadas, né? Viveu muita coisa nesse futebol, jogando em grandes clubes. É uma grande alegria tê-lo e a gente já agradece aí por ter aceitado o nosso convite. Muito bem, muito bem. O cenário, só lembrando, chegou a camisa do Palmeiras, hein? A rapaziada pediu aí a camisa do Palmeiras, hoje colocamos aqui em uma homenagem ao Gil Baiano, que jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras, ao mundão de palmeirenses aí que nos acompanham também nas nossas lives, nas nossas transmissões aí do Paulistão 2020, e a camisa do Sport Clube do Recife, já que eu pensei que tivesse aqui a camisa do Bragantino, rapaz. Eu fui procurar, não tem a do Bragantino aqui, acabei colocando então a do Sport, onde o Luiz Miller jogou também, e jogou muito bem, por sinal. Ednelson Simonetti, seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rovanir. Boa noite, professor Luiz Miller. É um prazer muito grande estar falando com vocês mais uma vez. Bater um papo legal com o professor aí, que na época de jogador, esse homem não jogou em time ruim, pelo amor de Deus. Só jogou em timaço, cara. Só em time forte. Só pegou time bom, né? E colaborou muito, por sinal. Tem muitas histórias legais aí para dividir com a gente aí. Verdade. E o nosso professor... Seja bem-vindo, professor Luiz. Hoje o professor é ex-jogador com uma carreira fantástica dentro de campo, agora fora de campo aí também, fazendo uma campanha muito bacana pelos clubes que passa. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rovanir, Ednelson, a todos aí que estão participando da live. Prazer enorme estar conversando com vocês. Rovanir aí, que nós tivemos o prazer de trabalhar
praticamente dois campeonatos aí juntos, passando junto aí algumas dificuldades em trabalhar no São Carlos, mas também não só de tristeza vive qualquer tipo de trabalho, mas alegrias também, vitórias, derrotas, enfim, o que é o futebol, né? Então, prazer enorme estar falando com todos aí, principalmente da região de São Carlos, né? E infelizmente aí se tratando de futebol não está no momento bom, mas amigos que a gente fez aí na cidade, o próprio Ivan aí que também trabalhou com a gente, que a gente sabe que aí da cidade, o Violinha, né? O Viola, guerreiro do velho, que nos deu muita força quando a gente trabalhou aí, e muitos outros que a gente teve o prazer de trabalhar e que agora não veio a lembrança, mas com certeza no decorrer da conversa a gente vai lembrar de todos. Muito bem. Professor Viola agora, viu, professor? Marcos Vinícius vai ser o treinador do Grêmio Desportivo São Carlense aqui na Bezinha deste ano. Agora está fora de campo, encerrou a carreira, se preparando aí também, estudando, fazendo aqueles cursos lá de licença A e B lá da CBF. Tá tinindo o garoto aí já, viu, professor? Leva jeito? Vai ter futuro na profissão? Com certeza, né? Tem a prática e agora está aprimorando a questão teórica, né? Isso é tudo. Hoje em dia não tem como você ter uma coisa sem a outra, né? Eu também já estou fazendo algumas coisas paralelas aí, principalmente nessa fase que não tem muita coisa a fazer na prática. A gente está atualizando, fazendo alguns cursos via online, né, que a gente fala, e outros também que a gente tem que fazer, porque hoje vai padronizar, e se você não tiver atualizado, você não participa mais, não se pode trabalhar. Então, o Violinha é um cara sensacional, teve lá dentro, desempenhou bem a função como atleta e com certeza vai ter um grande futuro aí como treinador. Muito bem. Rova, pode começar aí, vamos dar a honra para você começar aí fazendo as perguntas aí para o nosso convidado de hoje, Rova. Vamos lá. Ô Miller, você iniciou aí sua carreira no São Paulo Futebol Clube, é isso, né? Como que você saiu lá de Concórdia, Santa Catarina, foi parar no São Paulo Futebol Clube e já conquistando um título em 80, né? Fez a final contra a Ponte Preta, é isso, né, Miller? Então, Rovani, tem umas coisas que a gente não sabe como acontece, né? Eu tive a oportunidade eu tinha um tio que trabalhava aqui em São Paulo, que ele conseguiu, via conhecimento de diretores na época do São Paulo, conseguiu porque eu fizesse uma avaliação, um teste, peneira, né, na época, e acabei vindo fazer e passei. Só que no primeiro ano eu era muito jovem, não tinha alojamento na época e só, vamos dizer assim, programei uma vinda para o ano seguinte, e daí no ano seguinte foi em 77, eu vim fazer a peneira, e aí acabei ficando no São Paulo e começando a minha carreira como jogador, né? Coincidentemente foi o ano que o São Paulo foi campeão brasileiro, né, em 77, e eu tive a felicidade já no ano seguinte, 78, já participar do profissional, né? Rubens Minelli na época me puxou com profissional, eu era bem jovem, com 17 anos já participava do elenco. É lógico que não jogava, mas participava, treino, um ou outro jogo ia para o banco de reservas. Então já era para um menino dessa idade, já era um feito e tanto com 17 anos jogar no São Paulo, que depois, como o Rovani falou, a gente foi campeão em 80 aí, paulista, né? Já começando a carreira sendo campeão paulista. Então, e depois o São Paulo já começou como eu era muito jovem, né, eu tive um pouquinho de dificuldade e o São Paulo começou a me emprestar para alguns times para poder adquirir experiência e continuar a minha carreira aí, né? Me emprestou para o Criciúma, me emprestou para o São José, depois para o São Bento, para a gente poder ir pegando cancha e voltar, né? Só que no ano que eu era para ter a minha chance, vamos dizer assim, no profissional mesmo, em 83, com o José Poi falecido, treinador, houve a negociação do Careca, né? O São Paulo comprou o Careca do Guarani, e eu tinha feito uma campanha sensacional, feito um campeonato muito bom no São Bento de Sorocaba, e o treinador na época era o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte assumiu o Guarani, e na venda do Careca, o Cláudio Duarte falou, pede o Luiz Miller na volta no negócio. Só que eu não queria de jeito nenhum, porque o próprio treinador, José Poi, na época, tinha me falado que não, garoto,
agora você vai ter a sua chance agora no São Paulo. Fique tranquilo, trabalhe aí que você vai ter sua chance, não vão deixar te emprestar mais, que você já demonstrou aí em 2, 3 anos sua capacidade e a gente vai reaproveitar você aqui. Só que eu tentei emperrar o negócio, mas não tem jeito, né? Aí quase que o Careca não vai para o São Paulo porque eu não queria, ó, ver se pode um negócio desse. Aí acabou um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro ali, acabou eu indo para o Guarani e eu acabei saindo de um grande clube aí que, depois, analisando melhor, eu acho que não, eu devia ter batido o pé e não ter aceitado as negociações, mas isso é momento e a gente continua a nossa carreira em outros clubes também. Muito bem, 20 horas e 37 minutos. Você que está conosco aí na nossa live Rádio Rock Esportiva, mande aí o seu boa noite, a sua pergunta ao professor Luiz Miller. Compartilha a nossa live aí, comente a nossa live, curta a página Rock Esportiva para você ficar ligadinho aí em tudo que acontece. Quem está conectado conosco aqui também é o Elton Morelato, grande Elton, atacante também, mandando boa noite para todos. E o Marcos Vinícius Viola mandou aqui também, ó. Deixa um abraço ao professor, esse aí cuidava dos velhinhos do elenco, hein? Os mais experientes aqui, falando Viola, viu, professor? Nada como a experiência, né? Eu já tive no lugar dele, sabia que eu era dificuldade, não podia forçar muito a situação, tinha que segurar um pouquinho para os velhinhos aguentar o jogo. O importante, né, com a idade é o jogo, não é muito treino não, porque, né, sincronizar, né, a idade com os garotos e eles terem a força que se precisa para o jogo em si, não para o treino. Então a gente conseguia administrar muito bem o pessoal, a velha guarda, né, o tio Ran que passou, depois o próprio zagueiros que tiveram aí mais experientes, que a gente controlava para não ter problema de ficar fora dos jogos importantes que a gente tinha, né? Muito bem, é verdade. Grande Viola, um abraço, viu, Viola? Estamos na expectativa aí. Ó, o Talmos não veio buscar a camisa, viu, Viola? Sorteamos uma camisa do Grêmio São Carlense aqui, o Talmos ainda não veio buscar. O último dia era hoje, né? Então, ó, dançou, hein, Talmos? Perdeu a camisa do Grêmio, hein? Vamos sortear de novo aí se você não vier buscar logo, hein? Já vamos avisando já para se mexer, meninão. Ô, Dinho, fica à vontade aí com o professor Luiz Miller. Fala pro Taunos parar de ficar vendo morango e correr atrás dessa camisa aí, que senão eu já tenho destino. Professor, lá no início, na carreira no São Paulo, né, tinha algumas figuras aí emblemáticas, né? Acho que o Pedro Rocha ainda estava lá, o Wilson Tadei, o próprio Muricy, né? Aí, Serginho Chulapa, Dario Pereira. E assim, o quanto foi importante a convivência com esses jogadores para a continuidade da sua carreira nos outros clubes, já que você, assim, com uma certa frequência, era emprestado para os outros clubes. O quanto isso, a convivência com esses caras, te agregava de experiência para atuar nos outros clubes? Porque era jovem, né? 22 anos, acho que 21, 22 anos. Não, na realidade, eu comecei a participar desse grupo aí com 17, né? Para 18 anos, imagina. Eu lembro bem que na concentração, o pessoal na carteado e eu ficava servindo cafezinho para todos eles, para não apanhar, né? Para poder participar da panela. Serginho, Valdir Pérez, imagina, Getúlio, Nossa Senhora. Pessoal aí, o Chicão, quase não fumava nada, o Chicão, coitado, fumava mais que esse pessoal aí. Imagina se eu estava bem assessorado não com esse pessoal, tudo, Zé Sérgio começando. Eu não cheguei a pegar o Muricy, que no ano que eu subi, o Muricy recém tinha ido para o México, né? Mas participei algumas vezes de algumas situações com ele lá, mas participar mesmo de treino eu não cheguei a pegar. Mas eu peguei todo esse pessoal, o Dario mesmo, o Pereira, o Oscar, enfim. Vamos ver esse pessoal mais antigo aí, que não precisa nem falar muito da capacidade e da qualidade, e isso para quem, com um garoto começando, imagina só as referências que você tem para você continuar a sua carreira, né? Então, agrega e ajuda muito, porque você vê o cara nesse nível treinar do seu lado, você acaba, né, tentando fazer igual, aprimorando, melhorando. Então, é a questão da referência. E muitas vezes hoje no futebol brasileiro a gente sente falta disso, de você ter umas referências dentro do grupo que faz com que os meninos tenham a quem se espelhar, a quem, vamos dizer assim, repetir o que ele vê de diferente num treino, principalmente em treino, né? O menino
treinando junto, ele vai ver o fora de série fazer uma situação, ele vai, pô, como é que faz isso? E vai lá e pede, enfim, é aí que está a evolução de um garoto quando ele participa de um grupo qualificado, que foi a minha situação dentro do São Paulo, com tudo aqueles craques que tiveram lá na época, né? Então, para mim, foi fundamental importância, né? Com todas essas várias características, várias, né, qualidades. Então, você, quando é menino, você vai pegando um pouco de cada um deles e vai vendo dentro da sua característica o que pode você ir agregando e melhorando, né? O Braulio, que é um ex-jogador aqui de São Carlos também, que teve uma passagem pelo São Paulo no final da década de 70 também, professor, ele fala exatamente sobre isso, da chegada dele, ainda garoto lá também, jovem, né? E de levar cafezinho também lá, de ficar à disposição dos caras, assim, também, que é bacana também. Mas da bondade também, ele falava sobre alguns jogadores daquele elenco do São Paulo. Naquela oportunidade, ele falava que alguns jogadores o ajudaram muito, né? Qual foi o jogador que mais te ajudou naquele início de São Paulo ali, professor? Ou alguém da comissão, ou que o senhor lembra com mais carinho, assim? A gente, quando você é menino, se apega aos meninos, né? Porque você tem... E na época subiu o Ayrton, lateral esquerdo, subiu o Jaiminho, o Heriberto, subiu uns 4, 5 jogadores, e a gente fazia, né? Por ser tudo jovem, ficava meio que tudo um próximo do outro, se ajudando, né? Mas do pessoal mais velho que gostava muito era Marinho Chagas, lembra do Marinho Chagas? É um cara que pegava muito, tirava muito esse barato de jovem, enfim, brincava muito com a gente. O próprio Chulapa, um cara sensacional. O Edu Bala, né, também era um cara sensacional que trabalhava. Getúlio, muito o pessoal brincalhão que trabalhava e gostava de brincar com a garotada que está subindo e deixava a gente muito à vontade, né? Para que a gente pudesse trabalhar, não sentia a pressão todinha de estar num São Paulo, né? Por todo aquele potencial que tem de clube, de elenco, dessa coisa toda. Então, isso deixava a gente um pouquinho mais à vontade para a gente poder desenvolver e ir melhorando a cada jogo, a cada treino, né? Bacana. Aqui na nossa live aqui, o Flávio Henrique dos Santos, o Flávio Chig e o Flávio Gini. Baixou todos os Flávio de uma vez só aqui na nossa live aqui, ó. E o Flávio Gini, grande parceiro nosso lá da Sancar, tá mandando o seguinte aqui, ó. Professor, qual dica o senhor tem para dar aos pais na forma correta de apoiar os nossos filhos que têm o objetivo de ser jogador de futebol desde muito jovem, 10 para 11 anos, já que observamos que o garoto tem muita dedicação com os treinamentos? Forte abraço, Flávio Gini, para o senhor aí, professor. Eu vou falar, isso é um dos problemas meio que sério que acontece hoje, porque há uma expectativa tão grande nos garotos, quando a gente imagina que vão se tornar atletas profissionais, né, que se torna uma coisa meio que pesada para o menino. Eu falo, depende da idade, principalmente essa idade que o Flávio, né, falou. Isso mesmo. Tem que deixar o menino ter a infância dele, tem que deixar brincar. Não pode exigir nada, pelo amor de Deus. Tem que deixar ele desenvolver brincando, como a gente brincava na época, em pelada, em rua, em terreno, baldio. Quanto pior o lugar que ele for jogar, melhor. Na rua, na calçada. Esses campinhos de sintético hoje, ele vou dizer assim, facilita muito. Ele não cria dificuldade. Você só evolui quando você enfrenta dificuldades. Você cria, a sua criatividade, ela vem em cima de uma dificuldade que você vai ter pela frente. É um buraco, é a bola ruim, você tem que driblar o seu adversário e o buraco que está na frente, a hora que você vai dominar, ela vem toda torta, e no sintético ela vem reta, aí você, né, sempre aquele negocinho, você não vai, não que seja ruim, mas você precisa de situações para você melhorar. O seu cérebro, ele acostuma na facilidade e depois acha que tudo não evolui por causa da facilidade. Você tem que ter as dificuldades. É como você, quando vai aprender alguma coisa nova, vai fazer um curso, alguma coisa, você tem a dificuldade para você aprender coisas novas, diferentes. E futebol é a mesma coisa. Então, o menino nessa idade, eu tenho até uma experiência, eu estou começando a viver aqui com meu neto. Meu neto também tem 9 para 10 anos. Imagina a expectativa de todo mundo.
Ah, filho do Luiz Miller, neto do Luiz Miller, imagina só. Eu não faço pressão em cima dele de jeito nenhum, eu não posso fazer. Eu não criar a expectativa que ele achar que ele vai ser. Se ele gostar e se ele quiser fazer, é ótimo, a gente está aqui para. Agora, se não, eu acho que eu conheço alguns pais aí que eles prejudicam e faz com que os meninos, muitas vezes, pela precocidade com que é cobrado, precocidade que ele é treinado, ele chega um momento da vida que ele não suporta mais o trabalho, os treinos, a cobrança. Chega uma hora que ele acaba, não quero mais, isso não é para mim, não quero, porque saturou. Foi tão cobrado, tão exigido, que ele chega uma hora que fala, não é. Imagina um menino desde 10, quando ele chegar com 20, ele não aguenta mais. O termo treinar, não. O menino até 12, 13 anos, ele tem que brincar. Ele não pode ter essa cobrança como se fosse um profissional. Ele tem apenas 10 anos. Ele é uma criança, ele vai começar a entrar na adolescência. Quer dizer, então ele tem que ter a brincadeira, tem que brincar, né, e desenvolver em cima disso aí, de brincadeiras, o lúdico, né, que a gente fala. Ele tem que, a parte do lúdico dele, ele tem que ir desenvolvendo em cima do quê? De joguinhos, brincadeira, rebatida, aquelas brincadeiras antigas que a gente tinha, calçada, 1 contra 1, 2 contra 2, rebote, essas conversinhas, terreno baldio, pega um campinho cheio de lama, barro, areia, que ele vai criar, desenvolver, enfim, o básico que a gente fazia, que muitas vezes hoje vai para um sintético, vai para treinamentos maçantes, repetidos, achando que já é profissional. O menino fala, não é isso que eu quero. Cadê a bola, professor? Não, hoje você não vai pegar na bola. O meu menino gosta da bola, ele não gosta de ficar saltando barreira, ele não gosta de ficar correndo para lá, ele gosta de correr atrás da bola, ele vai correr bastante. Quer desenvolver a questão física? Introduz a bola com dificuldade, tudo jogo, como a gente fazia. Eu falava, vamos correr até lá e voltar. Não, professor, vamos jogar bola. Na bola ele fazia 3 vezes mais que ia correr lá e voltar aqui. Então é isso que a gente sente, e para os pais que estão pensando, não fica cobrando muito nessa situação com 10 anos, isso não existe. O menino tem que criar, desenvolver, pegar o gosto pela bola jogando, desenvolvendo, tendo a dificuldade, melhorando em cima das dificuldades da brincadeira, do lúdico normal que você tem nas brincadeiras de rua aí. Realmente, a infância ela é de brincar, né? E não tem volta, é sagrada a infância e não recuperável realmente. Fala, Dinho, fica à vontade. Só pegando um gancho aí do que o professor falou, as escolinhas de futebol hoje tiraram um pouco dessa dificuldade, né? O menino sair lá de Santa Catarina, vir para a capital paulista, né? Ficar na casa dos tios. Não, hoje as escolinhas assim meio que robotizou um processo que acaba saturando o menino, como foi citado aí pelo professor, e isso é reflexo de uma projeção dos pais, né? Tipo, o pai não conseguiu ser um jogador de futebol, né, na época dele, talvez não conseguiu ter essa facilidade que o menino tem hoje, e acaba depositando na criança essa responsabilidade, né? E infelizmente isso aí, a gente acaba perdendo muitos meninos assim talentosos no meio do caminho devido a essa cobrança, né? Exagerado a certo ponto, por causa que cria expectativa, né? Antigamente a gente tinha um preconceito muito grande para jogador de futebol, né? Quem era jogador de futebol na minha época, quando comecei, era vadio, vamos dizer assim, não queria trabalhar e ia jogar bola, né? Antigamente tinha esse preconceito, só ia jogar bola quem não sabia fazer mais nada, né? Hoje já não, hoje é o contrário. Hoje a dimensão financeira que se tornou a profissão, o menino joga tudo em cima dessa situação, e o pai mais do que ainda, né? O menino joga um pouquinho bem, vamos dizer, na molecada, ele já projeta uma situação, o menino vai jogar lá, vai ganhar tanto, aí eu vou fazer meu pezinho de meia com ele. Só que as coisas não são tão simples assim. Tem muitas coisas que a gente pensa e muitas vezes conversa, porque eu já fui atleta, sou treinador, já tive escolinha, dei aula para isso, enfim, todos os setores do futebol eu já fiz, já participei, e sei como funciona muito bem. E muitas vezes que a gente orienta os pais,
é para que essa projeção ela pode causar situações que o menino cria um bloqueio, porque é tanta pressão, é tanta situação que, pô, não é por aí, né? E essa coisa fica tão maçante, e muitas vezes o menino na escolinha dele, ele se destaca, só que a escolinha dele tem um patamar, tem um nível. Isso quando você vai aumentando, imagina quando ele chegar no nível maior, será que ele vai ser ou diferente num outro nível? Né? Muitas vezes se projeta em cima de um campinho aqui, de uma escola, uma escolinha de clube, ele é melhor jogador da escolinha, mas a escolinha é da onde? Na cidadezinha, Aí, a hora que começa os patamares, aí começa já a frustração, porque o menino chega no outro patamar, pô, mas por que você não joga tão bem como ele era na escolinha? Mas peraí, a escolinha ele treinava com quem? Contra quem? Ele era melhor da onde? A hora que você vai afunilando, né, que a gente fala isso, aí você encontra muitos jogadores melhores, iguais ou melhores, e aí que a gente vai sentir. Tem uns que não se inibem e aí progride, porque é aquilo que eu falei anteriormente, né, na dificuldade você melhora o seu nível, né, a mesma coisa que a gente fala, se alguém de vocês aí joga tênis, já sabe muito bem o que eu estou falando. Você vai jogar tênis contra alguém que não sabe menos que você desaprende. Você só evolui o seu tênis quando você enfrenta alguém melhor do outro lado. E o futebol é a mesma coisa. Então, se você enfrentar alguém pior que você vai ficar estagnado. A hora que você enfrenta alguém melhor, tem os dois lados. Ou você vai evoluir, crescer, visualizar situações diferentes, e aí você quer, né, chegar naquele patamar, ou você vai bater, se frustrar e vai, né, cair de vez, vamos dizer assim. Então, são esses fatores que muitas vezes a gente tenta explicar para os próprios meninos, para os próprios garotos e os pais, né? Para eles não terem muito essa situação de cobrar além do normal, né? A cobrança, muitas vezes, é aquela questão da disciplina, né? Futebol, se você não tiver, principalmente a disciplina, dificilmente vai. Porque hoje a vida, ele tem, diferentemente da nossa época, ele tem válvulas de escape aí para você, né, não se focar na profissão, que muitas vezes a gente fala, teve no São Paulo, eu falo lá, que nosso time titular, 4 viraram atleta profissional, e dos 11, né? Os outros não viraram, e jogavam muito mais do que nós, que eu, tinha um jogador melhor que eu, que não virou profissional, por quê? Né? O foco não tinha a disciplina para ser um atleta profissional, mas eram vários jogadores, você vê depois algumas coisas na várzea, muitas vezes, você vê, como é que esse menino não foi profissional? Por exemplo, ele não teve o espírito do profissionalismo, não foi disciplinado. Porque a vida é aquele negócio, né? Hoje em dia, se você não tiver o foco total na sua profissão, você desvia. Você tem muita facilidade hoje, a vida moderna. E o futebol, infelizmente, o período do atleta profissional é o melhor período, vamos dizer assim, da vida de qualquer ser humano, né? De 15 a 30 e pouco, é a fase melhor da vida, você tem que se privar de um monte de coisas aí boas, vamos dizer, da vida, que você não pode, ou você é atleta profissional, e hoje mais ainda que antigamente a questão física não era tão determinante quanto hoje a questão física é determinante, se você não for um atleta, eu falo, por exemplo, eu dei o exemplo do Chicão, que jogou comigo no São Paulo, o Chicão era um fumante, no intervalo dos jogos no Morumbi, ele sentava na privada, na palestra e fumava. Então, ainda dava porque tinha questão técnica, que fazia diferença. Hoje, o menino, se ele não for um atleta, ele não vai se equiparar e a técnica fazer a diferença. Né? Assim, então, ele tem que ser muito disciplinado e ser um atleta na concepção da palavra, senão não vira atleta, não vira jogador de futebol, né? E faz todo sentido isso daí que o senhor está falando, porque eu, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu me achava o melhor goleiro de São Carlos. Eu achava que eu ia ser o maior goleiro daquela região. Aí, bom, hoje eu não cresci e muito menos fui goleiro. Então, faz todo sentido isso aí. A gente criava uma expectativa, mas assim, voltado para um mundo restrito. Né? Voltado aqui para São Carlos, para os campeonatinhos assim dos paulistinhas da vida aqui, não, ali eu me garantia. Mas quando eu fui jogar contra
Outro um time nível, um né? pouco mais qualificado. Nossa, eu nunca vi tanta bola entrando no gol como naquele dia. É isso que a gente fala. Olha, mandar um abraço para nossa live aqui pro Saulo Mazari. O Flávio Gini agradeceu, viu, professor, a resposta. Ó, excelente. Professor, muitíssimo obrigado. Estamos no caminho certo. É isso aí, Flávio. Deixa o menino brincar realmente aí. E mais para frente ele vai querer seguir realmente aí um pouco mais na carreira. Exatamente. E tem talento. Esse menino tem muito talento realmente. A gente percebe aí que o Enzo, filho do Flávio, é um menino que tem talento. Outro, aproveitando, desculpa te cortando, ele ter muito cuidado com as pessoas que vão ficar rodeando, vamos dizer assim. É isso que a gente fala muito para ele, viu, professor? Querendo levar ele para cá, para lá, para colar, que ele consiga uma pessoa que tenha um pouquinho. Ele tem o Ivan, tem o Viola aí, que são pessoas que estão no meio há bastante tempo, que eles podem orientar muito bem, porque nesse meio aí tem muita gente com segundas, terceiras, quintas intenções, quando se aproxima do menino e de repente pode fazer o caminho errado da profissão, entendeu? Verdade, e isso acontece cada vez mais cedo também. 20 horas e 57 minutos, você está na nossa live Rádio Rock Esportiva, na noite de hoje com o professor Luiz Miller, para falar dos times aí, dos times do interior, do Bragantino. Vamos começar agora, porque a gente falou um monte de coisa aqui, vamos entrar nessa resenha boa agora também, agora aí dos times. Ô Rova, fica à vontade para fazer a primeira aí sobre os times aí que o professor passou, e passou muito bem, Rova. Só passou em time bom, né? Só pegou filé, né? Como a gente diz. Miller, depois você passou pelo Guarani, São José, São Bento, né? Que são também times de grande nome dentro do interior de São Paulo, e chegou na Portuguesa em 85, né? Chegou a jogar na Lusa, fez a final contra o São Paulo, que tinha te revelado até então. Fala um pouquinho dessa Lusa de 85, que, assim, a Portuguesa é um clube que todo mundo gosta, né? Que todo mundo torce por ela, né? Vive hoje um momento terrível, né? Praticamente falido como tantos outros clubes, né? E esse foi um time que marcou também a Lusa, né? Acho que depois desse time de 85, acho que apenas o time do Denner, que apareceu depois no início dos anos 90, e aquele time que chegou a fazer a final do Brasileiro em 96. Então foi um time que marcou bastante a Portuguesa de 85, né, Miller? Verdade, Roberto. É que a gente acabou a conversa no São Paulo porque eu não queria nem começar a enumerar todos os clubes, senão nós vamos ficar bastante tempo aqui, né? Mas foi isso mesmo. Aí depois do Guarani, eu acabei fazendo um ano ainda no São Bento, e depois do São Bento que eu fui para a Portuguesa. Na Portuguesa eu fiquei 3 anos, 85, 86 e 87. E 85 realmente nós fizemos um grande campeonato paulista, né? Inclusive nós fomos campeão do primeiro turno invictos, né? Na época tinha Luiz Pereira, tinha se transferido para lá, Eduardo, Célio, Toninho, Edu, meio de campo que ficou conhecido aí, do Marangon, né? Na ponta tinha o Jorginho ou o Toquinho, que jogavam, ou um ou outro. Eu no meio, o Jones, centroavante também, belo jogador. E na esquerda tinha o Esquerdinha. Então era um time, né, com muito potencial. O Serginho goleiro, o Luciano lateral, o César. Enfim, um grupo maravilhoso. Alberes, lateral esquerdo. Então era um time aí que a gente teve uma felicidade de ganhar o primeiro turno. E tem um detalhe, que a gente só não foi campeão nesse ano, porque o último jogo do segundo turno, naquela época eram 2 turnos, e o ganhador dos 2 turnos era campeão direto, e nós tínhamos ganho o primeiro turno. No segundo turno, o último jogo, nós precisávamos ganhar para ser campeão, mas você acha que aconteceu? Não deixaram, né? Infelizmente não deixaram. Aí já houve muito interesse, entrou outras situações de jogo, porque naquela época, imagina, você ter 2 finais contra um São Paulo, né? Aí São Paulo acabou. E a Portuguesa sempre passa por isso, né, Miller? Sempre acabou alguns. A velha força da camisa, que a gente fala bem ou mal, uma hora ou outra pesa, numa pressão extra-campo, pressão de federação, pressão de bastidor, enfim, a gente brinca muitas vezes, mas isso chega uma hora ou outra, ela pesa a favor de um. Por isso que muitas vezes o time hoje se estruturam para essa questão não pesar mais, né? Porque quando se enfrenta 2 estruturas do mesmo peso, aí essa questão extra-campo não vai desequilibrar. Mas naquela época, né,
infelizmente, ainda existia isso muito, né? E por isso que eu imagino que a gente só não foi campeão, primeiro porque a gente enfrentou depois um São Paulo, né, qualificadíssimo, porque a única chance nossa teria sido ter ganho os dois campeonatos, os dois turnos direto, porque depois a gente fazia a final contra um São Paulo aí era Gilmar, Teodoro, Oscar, Dario e Nelsinho, aí tinha Márcio Araújo que botou o Falcão no banco, vê se pode um negócio desse, aí tinha os Menudo, né, começando lá do Cilinho, então Careca, Miller, Sidney, Silas, o Pita era reserva, vê se... Então, imagina, no jogo jogado, né? Jogo jogado, não que eles foram muito superiores, eles ganharam o jogo, empatou outras duas finais, e infelizmente a gente ficou, mas foi uma Portuguesa, né, que marcou época junto com, teve um período anterior que tinha o Badeco, tinha um pessoal mais famoso também que jogou, depois veio uma época do Dênico, o Zé, e aí o Zé Roberto, que veio aquela fase que eles foram vice-campeão brasileiro. Então são as fases meio que distintas de uma Portuguesa que infelizmente hoje está numa situação que a gente fica triste, vamos dizer assim, porque a gente conheceu muito aquilo lá de perto, de dentro, e como você falou, antigamente era o segundo clube de todo o paulistano, né? E todo mundo gostava de uma Portuguesa, e infelizmente hoje chegou nessa situação. A gente só torce para que os portugueses, né, time de Colônia, né, em vez de eles se juntarem e puxar a favor, fica o grupo daqui contra o grupo de lá e acaba... mas português é complicado, viu, Miro? Bastante. Eu diria que não é só... Eu diria que não é só o português. Nós vemos esse time de Colônia, a gente tem o exemplo aí do Palmeiras, que ele deu uma ajeitada nos últimos anos aí, mas o Palmeiras também é clube de Colônia e muitas vezes tem esse problema do grupinho daqui contra o grupinho de lá e faz de tudo para tirar os outros, né? Então, infelizmente, acontece isso. Mas só que, ainda bem que o Palmeiras já se profissionalizou bem mais, já está tirando a questão política aí de lado e está em um outro patamar. Mas a gente torce para a Portuguesa voltar aí, né? Então, a história da Portuguesa é essa aí, feito 3 anos muito bem lá, lembrando principalmente desse 85 aí que a gente fez a final no Morumbi aí com mais de 120 mil pessoas, que a gente tem uma recordação, lembranças ótimas aí desse período. Falando em Portuguesa, mandar um grande abraço ao nosso amigo lá em São Paulo, Eduardo Afonso, torcedor da Portuguesa, que está aí ajudando. O Mauro Betting está escrevendo um livro sobre a Portuguesa, sobre o centenário da Portuguesa, e o Eduardo Afonso vai escrever um capítulo, ele que é torcedor aí, fanático da Lusa lá, do Canindé. Quem mais está na nossa live? Marcelo Aparecido Simone, grande Marcelo, boa noite, viu, Marcelo? Um abração para você, para o Júlio Simone aí, tamo firme, hein? Firme com o Julião aí, em orações aí, para ele se recuperar o mais rápido possível. Quem mais? O Flávio Inácio, o Chincha, um abração para você, viu, Chincha? Tô com saudade de você, hein? Precisa aparecer, hein? O Jorge Augusto, o Roberto Silva, o Beto, né, pô? O Beto tá conosco aí também. Rapaziada, aí falando em Beto, o Beto Mazari, mandar um abraço para ele também. Meu amigo tá sempre ligado aí nas nossas lives. Ednelson Simonetti, fica à vontade, Dinho. Professor, o Bragantino, aquele Bragantino que começou lá em 88, na verdade, né, na divisão intermediária, acho que começou com o Norberto Lopes, se eu não me engano, era o técnico na época. Eu assisti assim pela TV Cultura, eu lembro vagamente assim, de alguma coisa, né? Sim, o time fez uma campanha espetacular, fez a final com o Catanduvense, né? Ganhamos 2 jogos, né? Isso. Aí foi em 89 disputar o Paulista, né? E naquele ano o time do Palmeiras era o grande favorito, né? E já tava com aquela pressão de não conquistar o título há muito tempo, os caras montaram um baita de um time. Quando chegou no Bragantino, apanhou de mão aberta, né? 3-0. Vocês, assim, do grupo, imaginavam assim, que em tão pouco tempo vocês iam chegar tão longe assim no Campeonato Paulista? Porque, ao meu ver, aquele ano já daria para ter levado a final caipira, né? Contra o São José. Porque o São José fez uma excelente campanha também. E, assim, o pouco que eu me lembro, assim, que eu tinha 12 anos na época, é que tanto o Bragantino quanto o São José eram 2 excelentes equipes, assim, que botavam muito time grande ali para botar o time grande na roda, né?
Vocês imaginavam que chegaria tão longe assim, logo no primeiro ano de primeira divisão? Não, na realidade não, Daniel, Nelson. Você... só Oi, emendando, Roseli. Miller, Oi. eu já vou aproveitar. Como que foi sua chegada a esse Bragantino? Como que foi o início aí desse projeto do Bragantino? Né? Começou, acho que em 88, pegando acessos, mais acessos. Como que começou toda essa conversa? Já era o Nabi na época? Como que foi tudo isso daí? Na realidade, foi na sequência depois da Portuguesa, né? Eu tive o finalzinho de 87 na Portuguesa muito abaixo, e aí o clube não queria mais ficar comigo, não quis mais ficar comigo, e tiveram alguns times, até de um outro patamar, de um Curitiba, de um Botafogo, que vieram atrás querendo me contratar, mas o presidente bateu o pé numa questão financeira, queria um dinheiro absurdo, vamos dizer assim, e acabei não indo, e no último, vamos dizer assim, no finalzinho da questão, só sobrou, vamos dizer assim, o Bragantino, e eu não, na época o Bragantino disputava intermediária, eu não ia trocar um time de primeira divisão, não queria, não que não ia, não queria trocar, mas aí entrou a questão política no meio, o próprio Nabi, como você comentou, o Jesus, o irmão que foi várias vezes prefeito aqui de Bragança, o Marquinhos, né, o filho do Nabi, sempre esteve envolvido com essas situações de negociação, e a gente acabou, porque eles mostraram um projeto legal, um projeto muito bom de fazer com que o Bragantino realmente voltasse às divisões superiores do brasileiro. E aí, quando eles mostraram jogadores que já tinham passado por várias equipes que eles estavam contratando, isso fez com que eu, né, olhasse com mais carinho o projeto, né, que na época eles levaram o próprio Ney Pandolfo, o Bolívar, zagueiro, Gomes, que tinha jogado no Guarani, o Barbiroto, goleiro, e mais alguns outros, o Ivaí, alguns jogadores que tinham passado em equipes melhores, e a gente viu que o projeto não era ruim, e a gente aceitou e começou o trabalho, só que esse trabalho não começou bem, a gente não teve bons resultados logo no começo, e depois, no segundo movimento da diretoria, eles contrataram mais uns 7, 8, né, que aí veio o Norberto Lopes junto, contratou aí o pessoal, o Vitor Hugo, o Betão, o Adalto, o Silvinho, ponta esquerda, acho que jogou até no São Carlense, o Silvinho, né? E o pessoal mais Vanderlei, volante, que jogou no União de Araras, contratou um pessoal bem mais experiente para trazer, e aí incorporou o time e deu sequência, e a gente acabou sendo campeão em 88. 89, o que aconteceu? Com o desempenho de 88, o Guarani veio atrás do Vitor Hugo. Vocês conhecem a história do Vitor Hugo? 6-1. O Vitor Hugo foi negociado com o Guarani em troca de 6 jogadores, né? O Gil Baiano já estava comigo em 88, o Gil Baiano também fez parte do 88, que a gente subiu, e o Guarani tinha emprestado, mas daí com o negócio do Vitor Hugo, o Gil Baiano veio em definitivo o Mário, centroavante, o Bolinha, lateral esquerdo, e Mauro Silva, vê se pode. Mauro Silva tinha tido uma lesão grave no joelho, e o Guarani achou que ele estava, vamos dizer assim, bichado, né, que não ia poder mais jogar. E o Mauro Silva veio, fez um trabalho excepcional lá, e depois virou o que virou o Mauro Silva. Então, negócio bom fez o Guarani. Muito bom. Bom foi os turcos que, para negócios, são bons. Os turcos são bons. E aí, em 88, em 89, tanto a expectativa... É lógico que no primeiro ano que a gente disputou o Paulistão, a gente chegou nas semifinais. A gente perdeu a semifinal para o Corinthians, acho que foi. A gente perdeu para o Corinthians. Foi para o São Paulo, com o gol do Mário Tilico, lá que ele nunca mais acerta. Nunca mais isso, exato, para o São Paulo, e o São Paulo fez a final com o São José, né? Tanto é que em 89, nós, o Bragantino e o São José, fizemos a final da Série B, né? Os dois, como você comentou do São José, o São José é um muito bom time, tanto é que nós fomos para as semifinais do Paulista de 89 e para a final da Série B do Brasileiro daquele ano. E aí o Bragantino ganhou a Série B de 89. Daí, né, nesse interim, outra troca muito interessante
os turcos fizeram não foi troca, eles contrataram 6 jogadores do Fluminense. Aí veio o Silvio, veio o João Santos, Ronaldo Alfredo, Franklin, vieram, né, Carlos André, teve uma meia dúzia de meninos começando no Fluminense, que vieram qualificar ainda mais o elenco. Daí teve a história todinha de 90. A gente começou, né, em 90, um campeonato maravilhoso, fazendo um campeonato muito bom, não começando tão bem, mas depois com o Vanderlei Luxemburgo, né, já em 89 já era o Vanderlei, e a gente engrenou com esses detalhes de acrescentar alguns jogadores importantes, né, em 90 chegando à final, aí, sendo campeão paulista, fazendo uma final caipira, né? Professor, senhor... Essa base do Fluminense que chegou no Bragantino era a base que tinha sido campeão da Copa São Paulo, né? Se eu não me engano, em 89. Exatamente. Então era uma molecada já que era um futuro promissor que agregou muito também, né? E o Vanderlei tinha o conhecimento lá com o pessoal do Rio, o Vanderlei é carioca, né? E ele conseguiu trazer via o próprio Prima, que era o preparador físico, eu me esqueci o nome do auxiliar, também tinham trabalhado lá, o Heron, que virou treinador, também era auxiliar, conhecia bem o Rio e trouxe a garotada aí, como você falou, tinha feito uma Copa São Paulo e a molecada veio cheia de vontade e acrescentou muito no grupo, chegando em 90 a final, 91, né, que a gente foi fazer a final, né, de novo com o São Paulo a minha pedra. Eu cresci, fui criado no São Paulo, e infelizmente acabei perdendo 2 finais para eles depois, uma na Portuguesa em 85 e essa em 91 com o Bragantino. Então, é aquelas situações que a gente muitas vezes, né, as coincidências do futebol que a gente acaba passando aí, mas acho que como o Bragantino é que a gente tem história aí, e depois do Bragantino a gente acabou indo para o Japão, né, e acabou, na realidade, a fase final do Paulistão de 90, eu acabei não disputando porque eu tinha a janela do Japão e eu fui vendido faltando uns 5, 6 jogos da fase final aí do campeonato, mas naquela época eu já era artilheiro do campeonato, só que eu fiquei 5, 6 jogos sem jogar e me passaram, acho que 1 gol ou 2 e acabou sendo, acho que o próprio Alberto foi o que estava no Ituano, foi o artilheiro da competição, né? E paralelo a isso eu fiquei 10 meses lá no Japão. Quando eu voltei, tinha lá, na época, 2 meses e pouco de férias no Japão. Eu jogava minhas férias no Bragantino. Coincidentemente, foi o ano de 91 que eu voltei, o Braga estava na fase final do Brasileiro de 91 e eu participei. Não como titular, porque o time já estava montadíssimo, né? Eu só praticamente entrava todos os jogos do segundo tempo para participar desse grupo aí maravilhoso e chegando a essa decisão aí importante para o Bragantino de 91. Professor, nesse time aí de 90 do Bragantino, o senhor jogou com o atacante Marco Aurélio, também que jogou no Guarani? Pegou essa fase lá? Peguei. Nosso amigo Camelo. Resenha, hein? Encontrei com ele aí em São Carlos, ele foi me visitar lá no estádio, gente finíssima, ó. Fez parte aí do elenco, a gente dava muito risada com ele, um cara, gente boa, belo profissional, também nos ajudou bastante na época. E ele conta várias histórias daquela época lá com o Luxemburgo, que o Luxemburgo não dava folga para ninguém. Tem história dessa aí também, mesmo? Tem, mas tem algumas que eu não posso contar, né? É que eu não participava muito, porque a molecada tinha mais história, que eu era um dos mais velhos e já era casado, então era mais tranquilo, mas a molecada, com o Vanderlei aí, passou um 12, porque eu não sei se era ele morava com o Mari, mais não sei quem, e viviam rodando de moto para cima e para baixo, e o Vanderlei cortou a moto deles. E, não, com ele ninguém ia andar de moto, não. E aí fez com que eles vendessem a moto, porque o Vanderlei mandou cortar, que senão não ia jogar com ele, não. Marquinhos então, algumas histórias. Marquinhos, enquanto que ele tinha um Opala, se não me engano, o Vanderlei, e ele saía à noite, né? Para fazer ronda. Galaxy. Um Galaxy. Aquelas banheironas, lembra do Galaxy? Só que não tinha como não ver o carro, né? Quando ele ia na praça, a molecada, ó. Não tinha como, né? Exatamente essa que o Marquinhos conta, que ele saía à noite para fazer umas rondas aí para ver quem tava saindo para lá e para cá, e não tinha como não ver o tamanho do carro dele, né? Não tinha.
Ele tinha que... Infelizmente, ele não dava para se esconder muito com aquele carro dele, não. Ô, Rafa, deixa eu já emendar aqui, já falando do Luxemburgo. Ô, Mir, o Luxemburgo chegou em 88, totalmente desconhecido lá do Rio de Janeiro, 9. né? 9, 89, né? Isso. Chegou em 89, totalmente desconhecido, né? Como que foi ficar lá com o Vanderlei Luxemburgo? Na realidade... Já era Série A1, né? 89, né? Não, era Série B, brasileiro, Série B, né? Uhum. e Paulistão, né? Ele era calminho ou dava muito trabalho já ao Luxemburgo? E depois você, quando voltou em 91, você já teve o Carlos Alberto Parreira. Qual que é a diferença de um e de outro aí, pelo sistema de trabalho, entre Luxemburgo e o Parreira? Então, o Vanderlei, cara, quando ele chegou, inclusive no dia que ele foi se apresentar, ele ficou meio separado assim na arquibancada. A gente olhou então e falou: Ih, contrataram jogador novo aí, gente. Cuidado aí que tem sombra. Porque ele era bem jovem ainda, magrelo, novinho. Falou: Ó, contrataram jogador. Quem é lá? Quem é aquele lá? Falou: Conheço não sei quem é. É porque ele tinha estado na Arábia, se eu não me engano, no Emirados Árabes para lá. Ficou lá como treinador um tempinho e depois voltou para cá e ninguém lembrava dele, né? Aí, a hora que apresentaram ele como treinador, eu falei: Nossa, tem praticamente a nossa idade, ele novinho e tal, né? Tinha o Souza, por exemplo, que era nosso jogador, o Gatãozinho, quase da idade dele, né? Então, falei: trouxeram um jogador, mas aí depois ele foi mostrando a capacidade, né? A liderança, essa coisa toda dele, né? Um cara que chegou também junto com o grupo, querendo crescer, querendo mostrar serviço e deu muita empatia ali o trabalho dele com todos nós, todo mundo ali, porque tinha um grupo ali, como eu falei, tinha uma meia dúzia que veio do Guarani, teve uma meia dúzia que veio do Fluminense, tinha o pessoal mais que tinha sido campeão de 88, que era um jogador um pouquinho mais rodado, no meu caso, o Souza, o Evair, o próprio Ney Pandolfo, o Marcelo, goleiro, enfim, alguns jogadores que já tinham algum nome e que a gente também precisava resgatar o nome dentro do cenário do futebol brasileiro. Então, a gente teve essa parceria e a empatia com todos esses fatores e fez um grupo aí maravilhoso dentro de uma liderança como o Vanderlei e que depois aí eu acho que agregou ainda mais com um estilo um pouquinho diferente do Parreira, né? Eu acho que o Vanderlei é um cara muito mais intenso, muito mais, vamos dizer assim, motivacional, vamos dizer assim, motiva muito mais que o Parreira. O Parreira é um cara bem mais tranquilo, sereno, trabalha bem mais a questão de passar a questão tática, aquela coisa toda, e o Vanderlei já era muito mais explosivo, cobrando aquela coisa. O Vanderlei, a gente ficava muito, vamos dizer assim, confiava muito, porque ele, no intervalo do jogo, ele destrinchava para nós a situação que estava acontecendo, que a gente fala: puta, é verdade, a coisa tem que estar muito... Ele via muito bem o jogo, ele lia muito bem o jogo para a gente. No intervalo, ele montava para cá, para lá, vamos mudar isso aqui, aquilo ali, e as coisas encaixavam de um jeito que a gente não tinha como não confiar, porque realmente a gente percebia o entendimento e a inteligência dele para mudar uma situação de jogo, entendeu? Esse foi um fator. E o Parreira já era um cara mais teórico, né? O Parreira veio, tanto é que o Parreira não jogou futebol, o Parreira veio da questão da educação física, se formou desde do básico, da teoria todinha lá. Então, ele é um cara muito mais de treinamentos táticos, de pegar, de analisar, de ver essa questão tudo. Tanto é que o Parreira, ele precisava muito mais de um cara, um auxiliar que visse um pouco mais o jogo para fazer essa leitura para ele, coisa diferente do Vanderlei. Então, essa era uma das diferenças, mas cada um, dentro do seu perfil, dois sensacionais treinadores aqui me ajudaram, principalmente também como treinador nessa fase atual, né? Muito bem, 21 final horas. De ano... Ô, Robert, posso... deixa eu só dar uma leitura aqui, dar uma passada na live. Vai lá. O pessoal tá mandando um abraço. Não perder o gancho depois. Não, aí você já volta. Ó. O Fernando Cordeiro tá conosco, o Wilson Concha mandando um boa noite a todo mundo, o Ramon Silvestre, viu, professor? Apareceu por aqui também, tá mandando um alô. O Ramon mandou mensagem, mandou um abraço pro senhor, viu? Onde anda falar aquela do Ramon criança? Hoje, ele morre. Cadê o Ramon, gente? Sumiu todinho. Onde anda aquele rapaz? Como é que chama a cidade dele?
Guariba. Ramon tá em Guariba. Longe de Tá em tudo e Guariba. perto de nada. É isso aí. Verdade. O Cominotti, treinador de goleiros aqui do Grêmio São Carlense, também tá mandando um boa noite aqui, ó. Grande abraço ao nosso amigo Boa. Luiz Miller, um grande profissional, sem dúvida, e a todos da Rock Esportiva. O Dudu Felipe, que torce aí pro Sport Recife, também tá conosco. O Moacir Dutra. Rafa, quer quanto na camisa do Verdão? 2008, se não me engano, né? Tá falando da camisa do Palmeiras, que tá no nosso cenário aqui do outro lado. Essa não vendo que é da esposa, viu, o Moacir? Se eu vender, eu durmo na rua uma semana, no mínimo. Pode retomar aí, o Rovanir, pode retomar com o nosso professor Luiz Miller. Então, já aproveitando, porque a gente falou de Luxemburgo, de Parreira, e no final do ano, aliás, desde a metade do ano passado, Miller, saiu uma discussão sobre técnico brasileiro, técnico estrangeiro. Veio o Sampaoli, fez um bom trabalho no Santos, o Jorge Jesus chegou e ganhou tudo no segundo semestre no Flamengo, e aí começou a ter até um demérito contra os técnicos brasileiros. Como que você viu essa discussão toda, que é melhor trazer técnico de fora? O Santos perdeu o Sampaoli, trouxe o Gesualdo perdido, já estava até aposentado, apareceu, caiu ali de meio que gaiato lá no Santos, virou uma mania, né? Virou agora uma moda trazer o técnico de fora e menosprezar um pouco o nosso aqui do Brasil. Infelizmente, é a questão meio que cultural nossa, né? Infelizmente, a gente não valoriza o que nós temos. A gente acha que de fora é sempre melhor. É lógico que nós tivemos um período aí de estagnação, vamos dizer assim, técnica, dos profissionais, que muitas vezes você ganha, e você acaba achando que você já sabe tudo. E acho que isso, muitas vezes, o futebol brasileiro achou que já sabia tudo, porque tinha vindo ganhando sempre, e achava que não precisava melhorar, aperfeiçoar, estudar, enfim, ver novas formas de se enxergar o futebol, né? Infelizmente, a gente foi perceber isso há algum tempo atrás, né? Com a pouco estudo, vamos dizer, que a gente acabou não fazendo, não tendo a preocupação de evoluir, e fez com que o europeu, se você for fazer o estudo do que é o futebol, o europeu sempre se moldou a diminuir e a dificultar a técnica dos brasileiros, dos sul-americanos, vamos botar assim. Desde a gente que faz agora uma leitura tática, o europeu sempre montou taticamente os times para tentar diminuir a qualidade técnica do sul-americano, né? Montou 3 zagueiros para marcar os 2 atacantes, montou isso, montou aquilo, tudo para fazer. Até que chegou os treinadores que começaram a fazer em contrário, começou a levar os brasileiros para lá, para desenvolver os jogadores lá, e a questão tática aí, eles foram também melhorando, enquanto nós, como treinadores, achando que já estava, né, nós temos a melhor matéria-prima do mundo, a gente não precisa melhorar em nada. Então, acho que houve aí uma questão que ficou um hiato, vamos dizer assim, só que hoje a coisa já está evoluindo, está crescendo, tem muitos treinadores aí que estão, vamos dizer assim, se nivelando aí em questão tática, não que a tática tem que ser igual ao que eles usam lá, mas a questão toda são alguns fatores que fazem com que você possa fazer a evolução, vamos dizer, que teve na Europa. Só que tudo isso bate num princípio básico, dinheiro. Dinheiro, não adianta. O Flamengo vai montar um time igual ao... Qual que é o time agora que foi campeão? Fugiu o nome. O Liverpool. O Liverpool, ele tem um time de futebol com seleção, com jogadores de seleção de vários, né? Enquanto o Flamengo, agora que ele trouxe meia dúzia de jogadores que estavam na Europa, ele nivelou, aproximou dos times da Europa. Mas os melhores times europeus são jogadores de seleção de vários países, né? Enquanto os times do Brasil têm 2 jogadores de seleção, os melhores times brasileiros. Como é que você vai comparar? Então, é muito fácil você falar, o treinador do tal time lá é bom. É lógico que é bom. Você trabalhar com os melhores jogadores,
Não tem como você falar que vai ser. Então, tem situações para você fazer as análises. Eu acho que não é a questão do treinador, é a questão da estrutura que se é dada para os treinadores. A margem de erro lá é bem menor, né, Miller? Do que lógico, aqui, né? Lógico. Você lá, pô, os 6 melhores times, o melhor time de cada país lá é uma seleção mundial. Os melhores jogadores da seleção. Em cada posição tem um da seleção. E se você for ver na Inglaterra, tem time lá que não tem nenhum jogador da seleção inglesa. Tudo seleção de outros países da Europa, ou do Brasil, da Argentina, são selecionáveis. Então fica, como eu falo, o erro é menor. Aí você vai trabalhar no Brasil com situação financeira complicada. Você tem alguns agora nivelando um pouquinho melhor. E pouca estrutura financeira para você montar, fica difícil. É lógico que vai sobrar para o treinador. O primeiro culpado é o treinador, mas é uma gestão. Aí os times que estão começando a ter uma gestão muito mais profissional, muito próxima, mas a questão financeira, o Flamengo hoje, o time tem mais suporte financeiro, mas até muito longe quando você põe no papel o que tem o Flamengo anual, que é melhor que todos os outros do Brasil, mas não chega perto de 10 melhores da Europa. E aí, mesmo assim, o que ele conseguiu fazer? Ele trouxe meia dúzia de jogadores que estavam acostumados a trabalhar e trouxeram um treinador de fora, europeu. Aí ficou fácil. Agora, o treinador que pegou um outro grupo com nenhum jogador europeu, só com um jogador de estrutura, culturalmente treinados desde 15 anos, de um jeito, e o treinador vai com outra cultura de trabalho, vai ser difícil, vai complicar, é difícil encaixar isso. Então, são muitos fatores para a gente analisar e ver, e não é questão só de treinador, por mais que eu acho que alguns treinadores ficaram para trás, e eu, como treinador, tenho a clara sabedoria que eu preciso também ter a questão teórica, porque eu tenho 40 anos de futebol. Agora, tem umas coisas também que não dá para entender. Eu, com 40 anos de futebol hoje, eu não posso mais ser treinador da 2, por exemplo. Com 40 anos de futebol, não sou permitido a ser treinador, porque eu não tenho a licença A. Então, eu acho que 2 semanas de treino, vamos dizer assim, de estudo, vão me dar muito mais capacidade de eu ser treinador do que 40 anos como atleta e como treinador. Algumas incoerências nisso, né? Agora, eu tentei fazer algumas vezes o curso lá, é inviável, algumas vezes pelo calendário, que não encaixa, porque ou você está desempregado para fazer, ou se você estiver empregado, você não consegue fazer. E a questão financeira. Os últimos anos que eu trabalhei, e o São Carlos é um deles, eu não conseguiria pagar o custo. Então, tem alguns fatores. Então, eu estou nessa aqui, eu estou louco para falar com algum membro lá da CBF para perguntar, vem cá, eu com 40 anos, vocês acham que eu não tenho capacidade de ser treinador de uma A2, porque eu não tenho 15 dias de estudo com vocês? Aí eu não sei, cara, eu não sei onde é os parâmetros aí que estão se tendo. Aí o menino fez 5 anos de educação física, faz 15 dias de curso na CBF, pode ser treinador de uma A1, da Série A do brasileiro. Não pela que não tem capacidade, mas qual que é a experiência que esse menino tem? Onde ele maturou? Nós temos experiências de treinadores que também saíram direto de treinador para a seleção brasileira, do caso do Dunga, que não estava preparado para ser treinador de uma seleção. Não que ele é mau treinador, mas o treinador ele tem que fazer os estágios, tem que fazer estágios de adaptação, de experiência, de momentos críticos, difíceis, que tem que reagir e ver se ele realmente tem o perfil de ser um comandante, de ser um líder, de ser um treinador de futebol. E muitas vezes a gente vê que estão, vamos dizer, trocando os pés pelas mãos aí em algumas situações, entendeu? Mas eu acho que alguns treinadores estão precisando, sim, de um pouquinho mais de reciclagem. Eu acho que não adianta só esses 15 dias de CBF. Eu acho que precisa essa coisa um pouco mais profunda, um pouco mais... Tanto é que você vê, não tendo parâmetro da Europa, mas na Europa, curso de treinador lá é 4, 5 anos. É como se fosse uma faculdade, né? Como é que chama? Pós-graduação, essa coisa, são vários e vários anos para você ir. Não que você não possa estar trabalhando e fazendo, mas aqui no Brasil, se você quiser a licença A, você tem 15 dias, tem que ir lá e pagar um absurdo. Não é por aí.
Eu acho que o estudo não é 15 dias que vai te dar essa condição, né? São só esses 15 dias. Então, mas eu acho que nós precisamos, sim, com certeza, acompanhar a evolução tecnológica, vamos dizer assim, né? A questão de estatística evoluiu muito no futebol. A questão, né, da internet hoje evoluiu de uma forma, se você não tiver alinhado, e muitas vezes não é nem o treinador, muitas vezes o treinador quer, mas se vai nessas divisões menores de São Paulo, se não sou eu aí no São Carlos pegar meu laptop, montar minhas palestras, montar o DVD, ter como é que chama? Os meninos que tinha aí, o Gustavo, fazia uma leitura para a gente, fazia a montagem. Analista de desempenho. Os analistas, né? Para te ajudar. Então, hoje você vai num clube de primeiro nível, no Brasil, tem 20 pessoas assessorando a situação de analista de desempenho. Quer dizer, então a coisa evoluiu demais. Então, essas situações que você tem que estar. Se você não evoluir junto, você vai ficar para trás. Então, é lógico que você tem. O futebol está ficando distante, as coisas, porque está formando a elite e os outros estão ficando muito atrás. Então, a própria forma de campeonato aí, a forma de premiações que estão citando para os times, está elitizando. Já, nem um pouquinho aí do São Carlense, do São Carlos, ainda consegui mais ver. Infelizmente, né, para os times, para as cidades do interior. Verdade, 21 horas e 32 minutos, continue aí compartilhando, comentando a nossa live, mandando seu boa noite aí. O Tomzão Ferreira chegou, goleiro Tom, o Totem Araraquara tá conosco, o Flecha tá conosco, rapaziada vai chegando aí na nossa live. Ô Moacir, a Dani falou, dependendo quanto você pagar, ela vende a camisa do Palmeiras, velho. Vocês estão sem moral mesmo esse time, hein? Eu vou te contar. Ô Dinho, fica à vontade aí com o professor Luiz Miller. Não, em primeiro lugar, de fazer a pergunta, assim, é ridículo essa situação que ele expôs, né? De um cara com a experiência dele de 40 anos de futebol, né? Não ser levado a sério, entre aspas, né? É triste, né? Pelo simples fato da CBF querer ganhar dinheiro, né? Essa elitização banal, essa europalização que a gente está fazendo no futebol aqui no Brasil, né? É muito dinheiro, viu? É muito dinheiro, porque o que eles cobram do curso, lógico que um técnico de um grande clube da Série A1 tem condição de pagar tranquilo, mas os outros técnicos de outras divisões, olha, tem que fazer aquele plano Minha Casa Minha Vida, 30 anos para poder pagar, porque é muito caro. Não, exato, e tá ficando muito chato esse negócio, né? Cada vez mais vai afastando a seleção brasileira do povo, né? Antes a gente tinha jogo no interior de São Paulo, a gente tinha jogo da seleção no Parque de Sabiá, lá em Uberlândia. Hoje não, hoje é tudo Londres, é tudo na Espanha, é no Emirados Árabes, no Catar, no inferno, mas não joga mais no Brasil, né? Infelizmente a gente chegou a essa situação. Mas enfim, vamos voltar na época boa do futebol um pouco, professor. Falando especificamente daquele ano de 89, eu falo bastante que aquele time me encantou, sabe? Eu estava começando a entender futebol naquela época, foi um time que me encantou. Aquele jogo contra o Palmeiras, que o Bragantino fez 3-0, né? Eu andei dando uma pesquisada esses dias aí, dando uma relembrada, né? Você sofreu a falta que o Gil Baiano fez o gol de falta, né? Foi. No segundo gol, chegou você e o Zé Rubens para chutar, o Zé Rubens entrou na frente. Eu tirei o corpo para ele bater, que ele estava vindo de frente. Isso. E no terceiro gol, no contra-ataque lá, você fez meio que um corta-luz pro Mário fazer o terceiro. Esses caras dividiram o bicho com você ou não? Que isso. Ali a velha história, né? O grupo era tão unido, tão fechado, que não interessava quem ia fazer gol. O importante era a vitória, ganhar. A coisa estava tão encaixada, tão entrosada, né? Que que a gente fala muitas vezes para a garotada quando a gente está como treinador. Futebol não é receita de bolo. Você tem que ter sequência, tem que ter continuidade. Tudo que o Bragantino conseguiu foi criado lá em 88, formou uma base. Depois houve uma melhoria com meia dúzia que vieram do Guarani, aí depois veio mais 5, 6 do Fluminense, foi agregando, foi qualificando ainda mais o grupo para chegar
em 3, 4 anos, praticamente ganhar tudo que ganhou. Então, hoje no futebol, o menino faz meia dúzia de gol, ele já não fica, ele vai embora. Então, os times não têm sequência, não tem continuidade. O Corinthians, um clube atual, ganhou o que ganhou, porque ele teve um clube que ficou 2, 3 anos junto. E o futebol, sem essa sequência, não forma um bom time. Por melhores jogadores que tiver, é muito difícil. A não ser as seleções que eles montam no time lá da Europa, que chega o cara pronto, ó, você vai jogar aqui, você ali. Aí é diferente, mas é dinheiro. Fala, os times menores, vamos dizer assim, não de primeira linha, eles só vão conseguir tendo sequência de trabalho com um elenco, né, qualificado. E por isso que a gente tinha aí porque se você for ver de 88 até 91, praticamente é a linha defensiva. Os 4, Gil Baiano, Júnior, Ney e Birubiru, Mauro Silva e Ivaí, eram os 6. Os 6 jogaram os 4 não, porque em 88 só jogou não, olha só, que já tinha 4 de 6. Desses 6 defensivos que a gente fala, já tinha 4. E depois, em 4 anos, esses 6 jogadores não mudaram. Aí, dos 4 para frente, aí rodou jogadores que chegaram, né? O Mazinho, Alberto, João Santos, Silvio, eu, entendeu? Jogadores, né? O Tiba, desses 4 que jogavam, fora esses 6 atrás, jogava esses 4, foi girando conforme o ano foi passando, foi mudando, foi qualificando, e foi por isso que foi uma sequência. Porque praticamente esses linha de 4 e os 2 volantes jogaram uns 4 anos os mesmos, entendeu? É aí que a gente dá o exemplo de como é o futebol. Você não tem como, você muda algumas pecinhas, qualifica, né, e potencializa. O bojo, o grosso, tem que ser uma estrutura que vá, né, vários anos junto. Entendeu? Ô, Miller, e era 4 anos, né? Que assim, começava em janeiro e até dezembro, tinha calendário o ano inteiro. Hoje em dia você joga o campeonato e 1 mês e meio tem que terminar já. Bom, tem um exemplo aí do São Carlos, joga há 3 meses, né? Absurdo, né, cara? Absurdo. O Campeonato Paulista tinha 6 meses e o brasileiro tinha 6 meses, né? A gente até brigava na época que não tinha férias. A gente entrava dia 20 de dezembro e dia 10 de janeiro já estava trabalhando de novo. A gente reclamava, porque praticamente só passava Natal e fim de ano em casa, não tinha férias. Era jogo em cima de jogo. Aí o pessoal hoje joga 2 semanas seguidas, quarta, domingo, eles reclamam, né? E a gente jogava 80 jogos no ano, tá louco, né? Mas... E agora só vai de avião. Antes era só ônibus, né? Era voo rasteiro, né? E não é esses ônibus bons, não, né? Era doída as viagens, né, meu? Era o queixo duro que a gente fala, queixo duro. E o cachetão no fundo comia solto. Não tinha que fazer. Agora o povo pega só o voo e reclama. Não tinha internet, não tinha voo, não tinha nada, era só no baralho e olha lá. Muito bem, o pessoal mandando aqui o Edu Campos, Edu Gaúcho, lá de São Paulo, Zona Leste, tá mandando um abraço para todos aqui também, acompanhando a nossa live desta noite. Ô, Billy, queria que você falasse um pouquinho daquele esporte, cara, 96, 97, né? A gente Sim. até falava fora do ar da data dessa camisa aqui. E eu queria que você falasse dessa passagem lá pela Ilha do Retiro, um lugar que o pessoal fala de você até hoje com muito carinho, viu, Billy? Ah, certeza. Foi um lugar onde eu criei uma raiz lá muito grande também. Fizemos 2 anos maravilhosos lá. 96, 90, fui bicampeão estadual, né? Fazendo 96, nós fizemos um campeonato brasileiro maravilhoso. Os times grandes chegavam na ilha lá, espamavam de 4, de 5, de 6. 6-0 no Fluminense, 5 no Botafogo, 4 no São Paulo. Acho que foi 5. São Paulo a gente acho que ganhou de 5-1, 5-2, né? Esse time do esporte era, lá dentro era incrível. Tinha jogadores do meu lado que eram muito rápidos e aí ficava fácil jogar. E depois teve o Leomar, que chegou na seleção, né? Adriano, zagueiro, o Bosco, goleiro, jogadores que depois vieram para cá. O Bosco jogou no São Paulo vários anos. Jogou não, ficou reserva a vida toda. Não deixaram, em São Paulo. Então, no esporte, eu vou falar para você, até hoje eu vou para lá de vez em quando, fazer algum evento, alguma coisa,
na rua o pessoal, apesar desses cabelinhos loiros que eu tenho, o pessoal reconhece, né? Que bacana. O Eduardo Campos aqui, o Edu Gaúcho, ele tá mandando aqui que eu sou técnico no Santos Futebol Clube dos Amputados. Manda um abraço aí pra galera dos Amputados. Pô, um abração pra vocês aí, pra toda a galera do Santos aí, Futebol Clube dos Amputados aí de São Paulo. Dinho, fica à vontade. É o Dinho ou é o Dinho, né? Fica à vontade aí. Antes da chegada do esporte também, o professor teve uma passagem também pelo Japão, né, como foi citado lá no início, né? E foi numa época que o Zico tinha acabado de abrir as portas ali, né? O futebol japonês estava naquela fase de profissionalização, né? Saindo um pouco das empresas, né? Que era bancado por empresas e tal. E como que foi chegar ali? Porque aí naquela época, assim, o pessoal ia para o Japão quando estava chegando perto dos 30, né? Que era o Eldorado do futebol para ganhar dinheiro naquela época, né? Como que foi a experiência lá? Acho que o Dario Pereira estava no mesmo time, né, professor? No Gambusaka, é isso? Exatamente. Foi uma maravilhosa experiência, né? Uma pelo país, pela cultura, e outra por ser um pioneirismo, né? A gente foi meio que abrir as portas do futebol. Eu me lembro bem que quando eu fui ter a reunião com o pessoal lá do Japão, que na época não era nem Gambosaka, era Matsushita Electric, Matsushita. que a Matsushita englobava a Panasonic, englobava a National, lembra a National que tinha os aparelhos? Sim. E mais uma outra, eram televisores, videocassetes, era uma empresa, como você falou, e tinha a Honda, tinha a Nissan, tinha várias empresas que montaram os times, que tinham times do time que era tudo ainda semi-profissional quando a gente foi para lá. E na primeira reunião que eu tive, inclusive com o Dario Pereira também, a gente foi junto para o mesmo time lá, ficamos 2 juntos no Gamba. Na reunião eles falaram e a gente achou até graça. Não, a gente está começando a levar o pessoal mais experiente, o pessoal com nome nacional e até internacional, que eles levaram argentino, o Oscar foi, o Renato Pemucho também foi, acho que o Manguinha foi também, e aí, paralelamente, foi o Zico. Só que o Zico foi para um time de segunda divisão, e a gente foi para o Gamba, que era a primeira divisão. E na reunião eles falaram, não, a gente está levando esse pessoal todo para divulgar, porque daqui a 10 anos a gente vai fazer a Copa do Mundo no Japão. Falei, nossa, vocês estão brincando, né? Então você vê a visão, né, do povo japonês. Eles estavam já planejando uma situação de 10, 12, 13 anos para frente, que isso era 90, 91, e eles fizeram a Copa do Mundo de 12, né, 2012, junto com a Coreia. Então, você vê o quanto eles são, e isso se confirmou depois, apesar desse semi-profissional. Eu e o Dario, no caso, eram os únicos profissionais do time. Os outros jogadores trabalhavam de manhã na fábrica de videocassete, a gente até visitava as fábricas, os parceiros de time trabalhando de manhã, e à tarde eles iam, a gente treinava só à tarde. Se bem que eu e o Dario, a gente fazia o complemento de manhã sempre, porque, né, que nós éramos o único ali profissional, tinha que manter a forma que a gente estava. Então, a gente sentiu logo no começo ali que realmente é um povo completamente diferente, organizadíssimo, e quando eles se põem para fazer uma coisa, eles realmente têm condição, capacidade, né? E injetaram muito dinheiro para profissionalizar. Tanto é que 1 ano, 2 depois profissionalizaram, e hoje é uma liga sensacional aí, que o pessoal que está indo para lá, que vai, fala que, enfim, os valores são completamente diferentes da nossa época. Nossa época se falava em 10 mil dólares por mês, então hoje isso aí não faz nem cócega para qualquer jogador que vá jogar em terceira divisão lá, entendeu? Então os valores são outros, porque profissionalizou, virou, porque eles não tinham percebido o quanto o futebol dava retorno. E essas empresas, que eles faziam propaganda num jornal, num programa de TV lá, eles gastavam milhões para botar o nome lá, 10 segundos, 15 segundos. Aí eles começaram a perceber que quando eles começaram a transmitir os jogos de futebol, a marca deles ficava 90 minutos exposta. Eles falaram, nossa senhora, eu estou gastando 100, 200 mil dólares aqui numa folha, e estou 90 minutos expondo a minha marca. Aí que eles foram, né, associando o quanto isso daria de retorno, o quanto ainda merecia um investimento maior, e hoje virou aí uma
uma potência aí, tanto é que se começou a ver o Japão nas Copas do Mundo, na Copa Asiática nem se fala, que ele já ganhou várias vezes, e na Copa do Mundo já faz bastante tempo que ele participa de todas, né? Abriu o caminho do Penta, hein, professor? Pois é, foi lá, 2002, demos uma liberada lá. A gente fez parte do início, depois da Copa de 94, que aí a coisa melhorou bastante, que aí começou aí os brasileiros, os que tinham jogado Copa do Mundo, aí começaram a injetar realmente bastante dinheiro lá com esse pessoal que tinha jogado Copa do Mundo, e não só brasileiros, argentinos, europeus, e aí foi divulgando, e hoje é essa potência toda lá. Professor, só pegando um gancho assim, ainda nessa questão do Japão, você falou da Copa de 94, assim, né? E foi mais ou menos uma época que o pessoal lá no Japão estava naturalizando alguns jogadores brasileiros, né? Para disputar eliminatórios pela seleção do Japão. Não surgiu nenhum convite para naturalizar japonês? Não. Tinha o Ramos, né? O Ramos, que já era naturalizado. Tinha o Kazu, que era um brasileiro, mas jogou, né? Que a gente tinha conhecimento até de ter aqui. E depois tinha o Wagner. Wagner é treinador aqui agora. O Wagner se tornou também, ele casou com a filha do Silvio Aki. Wagner Lopes, não? Wagner Lopes. Wagner Lopes, que é treinador. Hoje ele também jogou pela seleção japonesa. E, se eu não me engano, mais alguns. Tem alguns brasileiros se naturalizaram e disputaram a Copa do Mundo lá. Mas o Ramos, desde o primeiro ano que eu tive lá, ele já tinha bastante tempo lá, já era naturalizado. Foi um dos caras também que facilitou a vida nossa, porque a gente chega lá cru, não sabendo nada, e tinha alguns jogadores brasileiros que já estavam lá, facilitavam a adaptação, porque não é fácil não, tudo, né? Tudo diferente, e a gente tem umas dificuldades, né? Lógico que tinham os tradutores normais lá, para nos ajudar, e enfim, mas foi adaptação maravilhosa. Minhas filhas na época tinham 6, 7 anos, estudavam na escola japonesa, então para elas foi uma educação excelente também, e aproveitando aí essa cultura diferente que a gente teve, né, a felicidade de conhecer. Tem plano, professor, para ser treinador no Japão? Tem esse sonho de ser treinador ainda lá no Japão? Acho que já passou, era para ter sido um pouco antes. Infelizmente, não surgiu oportunidade, eu acabei perdendo os contatos que eu tinha, importantes lá, e não... Porque hoje a gente sabe como funciona isso, os contatos, eles facilitam as coisas, eu acabei não seguindo com alguns contatos importantes e perdi o fio. Agora acho que já passou, e para visitar, sim, com certeza, a gente sempre tem a ideia de voltar e rever algumas situações que a gente criou lá, mas como treinador acho que é bem difícil por tudo essa questão aí que envolve de ter licença A, licença B, licença H, e o mundo está cada vez pior. Pior não, melhor, vamos dizer assim, nessa situação que você tem que estar acompanhando. Se você algum momento você perdeu o fio da meada, aí você tem dificuldade para acompanhar depois. Então, o Japão é mais agora para passear, para trabalhar, eu acho muito difícil. Muito bem. Rovadinho, mais alguma aí para o nosso convidado, professor Luiz Miller? Vou fazer a última, Rafa. Vou fazer a última pro Miller. Ô, Miller, você chegou, você caiu ali, saiu de Osaka, lá do Japão, e de repente em 95 você foi jogar no Remo, foi lá no Pará, lá no norte do Brasil. Chegou a jogar o Repá, que é o clássico lá, Remo e Paysandu, rapaz. Como que é aquela loucura lá do norte do Brasil? Loucura, como você falou, é uma loucura, é loucura. Porque, como você falou, eu voltei do Japão e eu fiquei 4, 5 anos no Japão, aí os caras te esquecem. Você fica esquecido. Aí não tinha conhecimento, um outro empresário que a gente fala, pô, me ajuda, voltei, preciso seguir a carreira. E aí o cara os caras, pô, eles não lembram muito de você, não sabem como é que você tá, ficam com medo de contratar, né? E aí nisso o Pepe estava no Remo e tinha um empresário o Toninho Silva, empresário de Santos, que me conhecia e me indicou para o Pepe lá no Remo.
Aí fui eu, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer em Belém, né? Você vindo do Japão, com aquela estrutura maravilhosa, aí você ir para Belém do Pará, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Mas pelo contrário, foi maravilhoso, não podia ter voltado num lugar melhor, né? Lógico que um padrão futebol um pouquinho abaixo do resto do Brasil, mas um repá lá é uma coisa de louco. E com alguns dificultadores. Uma que a estrutura era muito abaixo, e outra, os jogos, sempre com muita chuva, muita lama, a dificuldade gigante para se jogar. Pará chove todo dia, né? Em Belém chove todo dia. E era geralmente meia hora antes do jogo. E caiu o mundo. Você entrava para aquecer no vestiário, um sol de 49 na sombra. Quando você saía do vestiário para ir para o campo pro jogo, estava alagado. Você falava, meu Deus, o que é isso? E em meia hora acontecia tudo isso. E aí tinha esse dificultador. Só que eu me adaptei bem, fui artilheiro, campeão estadual, fazendo gol nos 2 repá que teve lá, fiz gol da vitória. Então foi maravilhoso e o povo lá é apaixonadíssimo. Também é outro lugar que depois eu fui em 2013, eu fui como auxiliar do Roberto Fernandes. A gente também foi campeão estadual lá, também, onde a gente vai na cidade, o pessoal reconhece, como Recife, é um povo, norte e nordeste, é um povo, vamos dizer assim, muito mais caloroso, né, como jogador de futebol, né, e onde você vai, você é reconhecido. Então, Belém realmente foi um lugar que eu me dei muito bem, e depois, no final, foi o Hélio dos Anjos, né, que foi meu treinador no Remo, e aí o Hélio, posteriormente, foi o que me levou lá para o Sport Recife, porque o Hélio, eu tinha trabalhado com ele no Remo, tinha ido muito bem no Remo, e o Hélio depois, quando em 96 estava no Sport Recife, ele que me indicou para ir para o Sport, onde também consegui fazer né? E já aproveitando, Vani, de 95, quando eu fiz essa campanha tão boa no Remo lá, em estadual, sendo campeão estadual, que acabou a final, no outro dia eu acabei acertando com o Santos. Por própria indicação do Pepe, a própria indicação do Toninho Silva, eu acabei no estadual de 95 jogando alguns jogos no Santos, né? E aí no segundo semestre, em vez de eu continuar, teve alguns senões lá no Santos, e como todo mundo sabe, é um time que valoriza muito os garotos, né? E já não era menino, já tinha 33 para 34, tive uma cobrança exagerada, falei, deixa eu ir embora, vocês gostam de garotada, e 95 foi o lance que foi campeão, né? 95, vice-campeão, perdeu a final para o Botafogo, o Santos, né? 95 eu acabei fazendo o brasileiro pelo Bragantino, que também fizemos um belo campeonato no Bragantino em 95, chegando, acho que quarto, quinto lugar no Brasileirão, se eu não me engano. Em 96, antes de ir para o esporte, eu acabei ainda jogando um pouquinho no Juventude, ó. Um cigano da bola. Joguei um pouquinho no Juventude antes de ir para o esporte. Aí no esporte fiz esses 2 anos aí que eu comentei, muito bons. Que bacana. Mandar um abraço pro pessoal que tá na nossa live aqui. O Hamilton Dias Ferreira, o Douglas Santos, o Botinha, né? E o Rogério Silvério mandando boa noite aqui a todos na nossa live. Dinho, mais alguma? Só para terminar, só para falar da passagem do professor aqui em São Carlos, né? No ano de 2017, a gente chegou próximo à classificação, né? Foi por detalhes, né? Aí, para 2018, o professor acabou saindo, acabou vindo o Edson Vieira, né? Montou o time de 2018. Aí, como sempre, ele arrumou encrenca aqui e foi embora, né? E aí o professor Luiz Miller pegou o time que vinha, né, de uma derrota e tal, conseguiu 3 vitórias seguidas. Depois o time conseguiu 3 empates seguidos, depois 2 derrotas seguidas. O engraçado é que aquele time era tudo seguido, né, tudo na sequência. Aí teve a saída, depois da vitória lá em Matão, teve a saída para Fernandópolis, né, professor? Foi comentado aqui na época que a sua saída foi devido a um problema pessoal. Porém, a imprensa de Fernandópolis batia na tecla que foi uma proposta melhor para o senhor lá. Só que aí parece que acabou não dando certo, né? E 3 jogos depois o senhor acabou saindo de lá, do Fernandópolis, e segundo a própria imprensa deles,
alegando más condições de trabalho. O que realmente aconteceu nessa saída? E se pudesse voltar no tempo, teria ficado aqui no São Carlos? Ô, Ednelson, eu vou falar para você, a gente não pode se arrepender muito do que faz, não. Eu acho que eram as opções que eu tinha. Infelizmente, o Carlos, presidente, ele tinha me prometido algumas coisas e, infelizmente, chegou uma hora que até para o grupo de jogadores poder permanecer até o final do campeonato, eu tive que tomar a dianteira e falar, não, então eu como não cumpri o que tinha, porque eu só passava o que o Carlos fazia, eu passava para os atletas, e eu assumia. Né? Chegou um momento que eu não podia mais, falou, ó, como ele prometeu e não está cumprindo, eu vou embora antes, entendeu? Então foi essa situação que aconteceu, chegou num ponto que eu tinha dificuldades do hotel que eu estava, enfim, algumas coisas do jogador, aquela coisa toda, como o futebol acontece, dificuldades normais do time do interior, eu preferi sair, e paralelamente aconteceu o interesse do Fernandópolis, e aí casou uma coisa com outra, entendeu? Não que teve a proposta, só que eu estava num clube que faltava acho que 2, 3 jogos, o Vani deve lembrar melhor, né? E já não tinha condição nenhuma meio que de classificar. Até tinha porque o grupo estava legal comigo, só que eu tinha passado algumas coisas, promessas para o jogador, e essas promessas não foram cumpridas, e eu perdi o grupo. Eu perdi o grupo, como é que você foi, né? Porque se prometeu e não está. Então, era eu que tinha prometido, não era o presidente. Então, ficou uma coisa ruim, e chegou uma hora que você sente que o grupo já não está. Vai vir com outra conversinha, chega uma hora que você não tem mais argumento com o seu grupo de trabalho. E eu não tinha mais esse argumento, e aí eu achei melhor dar uma segurada. Eu tive dificuldade até de sair do hotel onde eu estava, porque tinha uma dívida lá e o pessoal não queria que eu saísse, porque também ficou com medo de não receber se eu saísse. E aí teve todo esse probleminha aí que, enfim, futebol não foi o primeiro e não foi o único que aconteceu nessas indas e vindas aí. Mas, infelizmente, uma cidade maravilhosa que é São Carlos, né? Tanto o São Carlense lá atrás, que a gente jogou contra, a estrutura, a forma que a torcida gostava, mesmo no São Carlos, na época, na fase boa que a gente estava para classificar, o povo ia, incentivava, sempre com as cobranças normais que qualquer time tem. A gente, infelizmente, fica triste, né, para uma situação, para uma cidade como São Carlos, uma região em potencial do jeito que é, não ter um time, uma divisão maior. Então, foi um encaixe que teve aí. O Fernandópolis foi outra coisa, que houve uma promessa, e quando chegou lá, as coisas não andaram também, e aí você vê com a mesma situação, tendo prometido, tendo falado, porque muitas vezes você consegue levar jogadores para um clube de menor expressão, de menor estrutura, em cima daquilo que o jogador vê na sua confiança, porque já trabalhou comigo em alguns lugares e sabe do jeito que eu trabalho. Então, se ele vê, pô, o treinador está indo, então eu vou também, porque ele não está indo para a barca furada que a gente fala. Então, muitos jogadores acabam indo pela confiança. E chega lá, se é oferecido algum e não se cumpre, a condição de trabalho não é aquilo que foi determinado, o jogador muitas vezes começa a cobrar direto para quem te levou. E isso começou a ter lá no Fernandópolis. No Fernandópolis a coisa ela começou completamente quebrada, vamos dizer assim, porque tinha uma logística muito ruim, a distância da cidade, o jogador não queria ir de jeito nenhum, porque era muito longe, enfim. Aí, a hora que a gente começou a encaixar as peças, a começar a evolução, eles acharam melhor parar o trabalho, porque também chegou uma hora que a gente também faz as cobranças normais que tem que se fazer, porque sabe que se não tiver o que foi oferecido, a coisa não vai andar. Então, houve uma quebra aí do trabalho lá em Fernandópolis e, infelizmente, a coisa não andou também. Então, a gente fica, vamos dizer assim, triste, porque São Carlos, Fernandópolis, aí você vê outros lugares aí que já tiveram times, né, sensacionais e que fizeram a cidade respirar futebol, hoje estão numa situação, né, Jaú, que é aí do lado, a gente vê, o próprio Noroeste, que está voltando um pouquinho, mas situações que já viveram no futebol, né, que hoje o América, né, você viu o América de Rio Preto,
Você não dá para entender um time daquele tamanho, vamos dizer assim, a cidade daquele tamanho, está nessa situação. Então, são clubes do interior aí que, infelizmente, estão aos poucos aí, vão acabar sumindo, vamos ver, do cenário e vão ficar só União as lembranças. São João, né, professor? Exatamente, né? O nosso amigo Privati, né? Que esteve aí com a gente, que também é de lá. Falando nisso, eu nem sei como é que anda ele, Novan. Tem notícia do Privati? O Privado se aposentou. Que Não beleza. quer saber mais de nada. Vai pegar a mulher e falou que vai lá para Florianópolis, tentar morar lá para aqueles lados lá, não quer saber mais de nada. Bobinho ele, né? Vai Bobo morar ele, mal, né? Vai tá morar mal. ele, né? Quer morar mal. Bom é a certo. gente. Ô, Miller, deixa eu falar de um jogo, só pra gente encerrar antes, um jogo que ficou engasgado aqui pra Miller, gente. ele faz assim mesmo, ele faz 14 pra encerrar, viu, Miller? Não, é a última, é a última. Eu sei que já A última passando dessa a hora. folha. Não, é a última. Eu juro que é a última, porque a gente tem que tomar nossa cervejinha também, senão a gente não consegue dormir direito, né? Vamos Pois lá. é. Teve um jogo, você pelo Atibaia, que era para ter sido o jogo do acesso do São Carlos em 2016, e vocês Guanais. colocaram água no nosso chopp, você e o tal de Gueguel, que eu sempre tentei trazer para cá, e ele nunca veio jogar no São Carlos, o famoso Gueguel. O que você sentiu daquele jogo do São Carlos? O time estava nervoso, você ali na beira do campo. O que você lembra daquele jogo lá? Porque era um jogo importante. Se a gente tivesse vencido, né, praticamente tinha subido, aí perdeu o jogo, se complicou. O Rio Preto ganhou em Itanduba, tirou o saldo, e aí depois ficou, né, muito difícil para a gente ganhar lá em Rio Preto, e a gente perdeu o acesso depois naquele domingo. Mas na quarta-feira era o jogo do acesso. O que você sentiu daquele time, do elenco do São Carlos, dos jogadores? Como foi aquele jogo lá? A gente, desde da semana que foi planejado o jogo, a gente estudou bastante o São Carlos, e principalmente a maneira de trabalhar do Guanais, entendeu? O Guanais é um treinador jovem, com muito potencial, e a gente, fazendo a leitura dos jogos dele, a gente via que ele era muito ansioso, ele queria que as coisas fossem funcionado muito rápido, de qualquer jeito, e ele fazia com que o time dele agisse dessa forma, né? Numa cobrança exagerada, gostava do time jogar com intensidade, mas a intensidade algumas vezes vira pressa, e a pressa ela não funciona. Então a gente fez um planejamento muito em cima disso, fizemos uma estruturação para jogar muito em cima do erro, né, em cima dessa precipitação de querer fazer a coisa muito intensa, muito rápida, e em cima dessa característica a gente conseguiu montar algumas estratégias de tomada de bola e jogada nas costas de algum dos laterais que saíam muito ao mesmo tempo, algumas vezes, volantes que iam jogar, se propunha muito o jogo, né? O futebol moderno, que a gente fala, vai todo mundo para jogar, só que tem a contrapartida. Então, isso a gente fez essas leituras, posicionou principalmente o menino, como é que chamava? O neguinho rapidinho, o moreninho rapidinho que eu tinha, que era fuga de velocidade. Eu sempre fazia ele flutuar entre os zagueiros e os volantes, ficava ali, dava o migué que marcava alguém, mas não marcava, porque a gente já tinha a estrutura para, quando roubar, jogar nele e ter o contra-ataque em cima do desequilíbrio da saída de jogo do São Carlos. E aí, isso aí encaixou em 2, 3, foi 4, quanto foi? 3-1? Foi 3-2? Nem sei quanto foi esse jogo, nem lembro agora. Esse jogo acho que foi 2-0, né, Ednelson? 2-0, 2-1, coisa assim. Foi 2-0, né? Quase no meio do campo, lá, que ele bateu de fora da área. O primeiro jogo acho que foi 3-1 na primeira fase. Isso, o Atibaia ganhou no Luizão, depois na fase final o São Carlos ganhou em Itapira. 1-0. Um jogão também, foi um jogaço, né? Um jogo difícil. E depois o Atibaia ganhou 2-0, 1-0 aqui no Luizão. 1-0 aqui. Então, esse jogo particular foi muito bem essa estrutura que a gente montou para usar muito o desequilíbrio que eles tinham, né, em cima dessa tentativa de intensidade, todo mundo, zagueiro ia jogar, né, o Guanais fazia muito isso, zagueiro pode jogar, só que é bom, é ótimo isso. Então é que já vê hoje o futebol moderno, né, os zagueiros muitas vezes, você vê o Flamengo jogar, os zagueiros estão lá no campo ofensivo já jogar ótimo,
O problema é que se você pegar um time que não tem tanta qualidade para jogar, você usa muito bem esse recurso das costas aí, dos buracos criados em cima do desequilíbrio defensivo. Então foi isso que a gente usou, usando esse menino que eu tinha muito rápido por fora, e a conclusão que o Gueguel sempre foi muito bom definidor de jogada. Então foi essa estratégia que a gente usou em cima do que a gente viu, da leitura, que a gente, principalmente jogando em São Carlos, né? O Guanais, ele fazia muito essa pressão, marcação alta, jogador jogava, ia lá, zagueiro querendo virar meia, e a gente conseguiu usar muitas vezes um erro, o outro desses jogadores que já não tem muita para estar jogando uma 3, né? Muitas vezes você quer usar um esquema mais moderno e tal, mas muitas vezes você não tem as peças, aquilo que eu falei. Não adianta você usar o esquema que usa na Europa muitas vezes se você não tiver o executador, quem faça o jogo qualificado, de posse de bola. Não adianta você achar que vai jogar igual o Barcelona se você não tiver jogadores da qualidade que tem lá, entendeu? É lógico que isso você tem que adaptar, muitas vezes você chega, o Vani, acho que foi também o pessoal da imprensa aí, como é que você gosta de jogar? Eu primeiro tenho que conhecer meu elenco, principalmente na segunda, o Nelson comentou, né, quando eu fui na segunda vez que o Edson tinha montado o elenco, eu peguei um time completamente de força. E aí, como é que vai jogar do jeito que eu gosto? Não é? Eu não posso jogar do jeito que eu gosto. Eu tenho que ver o que eu tenho na mão e adaptar. Eu não tinha como não jogar com 3 volantes, né? Porque o Edson jogava com 3 volantes. E eu tive que o quê? E aí adaptando, aí fui botando o menino lá da base, como é que chamava, Rony? O menino mais rápido, para poder jogar de volante, ter um pouquinho mais de roubada, para a gente ter um pouquinho mais de saída de velocidade. Como é que chamava? O Magrelinho, que jogou na taça bem lá depois, e foi pro Atlético, como é que é? Zé Augusto. O Moreninho, né? Aí tinha uns menininhos que com o Edson não jogavam, aí eu fui vendo os jogos, falei, não, aí vou mudar, não, pode até ser volante, mas característica não pesadão, característica de rapidez, de velocidade, marca e joga, marca e sai, e aí a gente foi moldando e o time foi melhorando, em cima das situações, que em A3, em A2 já não, que você tem um pouquinho mais de condição, mas na A3 você não tem muito como escolher, os seus jogadores, jogador que você gosta, com o perfil, com a característica, eles estão em outro patamar financeiro, você não consegue levar. Muitas vezes o torcedor vem, por que você não traz um jogador assim, assim, assado? Só que jogador assim, assim, assado ganha 3, 4 vezes a mais do que paga aqui. E aí fica difícil você montar um elenco daquilo que você imagina que você chega próximo. O ideal para o real é bem complicado, bem diferente. Não dá para competir, né, Miller? Porque às vezes vinha um jogador que pagava 4 jogadores, né? Salário de um pagava 4 lá no nosso, então não tinha como trazer, né, meu? Exatamente. E alguns a gente até trouxe, porque eu que conseguia fazer a cabeça do cara. O Churrão, o zagueiro, lembra que a gente trouxe? Foi um que eu consegui trazer nessa situação. Ele ganhava 3 vezes mais. Mas como eu já tinha trabalhado com ele algumas vezes, ele veio, não, professor, eu vou te ajudar, vou aí, só que me garante, né? Aquilo que eu falei, me garante, eu vou com a família, preciso de um apartamento, o mínimo, né? Você me dá o mínimo. Aí eu ia no private, eu ia no presidente, não, pode trazer que esse é um equilíbrio defensivo que a gente precisa, e assim ia. Então, infelizmente, os times do interior têm essa dificuldade, né? Muito bem, últimos abraços aqui da nossa live, o Toshi Ikegami, o Edson Massu, meu grande amigo Edson, e o Cacau Freitas, para a gente encerrar hoje aqui a nossa live. Pode começar se despedindo com o Ednelson hoje, Dinho. Bom, Rafa, mais uma vez quero agradecer aí a todo mundo que participou aí com a gente, que nos acompanhou aí, né? Dizer para o professor que foi um prazer bater um papo com ele aí, conversar, né? Relembrar aquelas histórias do passado, né? Da época que o jogador era reconhecido, era valorizado pelo que jogava, não pelo empresário que tem, né? Isso era muito importante. E eu brinquei no começo, né, da nossa transmissão, falei assim, esse é o homem que só jogou em time bom por méritos próprios, né? E quero dizer que foi muito, muito gratificante poder estar conversando com o senhor aí,
essa troca de experiência aí, muito legal aí. Desejo muita sorte na sua carreira aí, tá? E que se quebre essa barreira, né? De um profissional assim com 40 anos de estrada ter que pagar para ter que trabalhar como técnico de uma Série A2. Grande abraço, professor. Legal, foi um prazer. Aí eu fiquei sabendo com o Vanir, o próprio Rafael falou que você ficava no alambrado muitas vezes lá me xingando, mas faz parte, né? Com certeza você estava querendo o São Carlos ganhar e nós também lá. Então eu agradeço aí, com certeza é uma conversa sempre sadia, porque a gente relembra algumas situações vividas profissionalmente, que isso a gente leva com certeza para a vida toda e principalmente em se tratando de São Carlos também, o pessoal todo que a gente acabou conhecendo, criando uma amizade muito grande, alguns aí que falaram que estão na live, o próprio Tom, que a gente acabou não tendo muito contato aí, que o Tom acabou saindo, né, mas tem o Deda, não sei se ele está na live aí, o Deda é um rubro-negro doente, né, que também nem sei o filho se dele mais... estava na live. Aí estava na live, então, se o filho estiver aí, manda um abração pro Deda, que esse é o parceiro nosso que teve aí, nos ajudando nas dificuldades aí quando a gente teve no São Carlos. Enfim, a todos aí, a gente agradece de coração por ter criado essa amizade com todos. Rova? Eu quero agradecer ao Miller. Ó, a cachorrinha resolveu latir agora no finalzinho. Nossa senhora. Ela tá manda, ela viu, tá Miller? com fome. ela manda aqui, viu? Vou Até te ela falar. tá com fome, né? Nossa, tá todo mundo aqui. Ô, Miller, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação. A gente conversou essa semana, fazia tempo que a gente não batia um papo. O Miller é um amigo que a gente fez também no futebol. Um cara que, poxa, a gente via jogando aí grandes jogos na televisão e depois a gente poder conviver durante 2 anos juntos, fazer 2 séries A3, é uma pessoa realmente fantástica, muito legal de convivência, muito inteligente também dentro do futebol. Então é uma amizade que eu levo realmente com muita felicidade de ter ganho aí no futebol. Agradecer, sucesso para você, que possa passar tudo isso logo, né? Todo esse negócio de pandemia, isolamento, que a gente possa voltar aí o mais rápido possível aos estádios e ver você aí em um grande time, atuando como técnico, fazendo grandes campanhas. Você merece ser um cara estudioso, inteligente e merece realmente ter muito sucesso no futebol. Muito obrigado, Miller. Ô, Rovani, o prazer foi todo meu, cara. Você foi um cara que a gente trabalhou diretamente aí, e olha que não é das situações mais fáceis para um treinador e para um jornalista trabalhar junto, né? A gente sabe que tem muita linha de conflito, algumas vezes, e nós tivemos aí a tranquilidade de trabalhar juntos, sem alguns atritos, sempre tem, com certeza, mas com certeza você fazendo profissionalmente o seu trabalho e eu tentando fazer o meu aí, e tinha hora que a gente acabava até crescendo, vamos dizer, na cobrança um com o outro, para que as coisas andassem em prol do São Carlos, né? Então, a gente agradece aí tudo que você pelo apoio que você deu, principalmente no período que a gente trabalhou aí, e com certeza a amizade vai continuar o resto da nossa vida aí, tá certo? Forte abraço, prazer em revê-lo, e qualquer coisa que precisar, é só dar um alô, que a gente está sempre disponível aí para qualquer coisa que precisar, tá certo? E a gente tem que marcar nossa cervejinha de novo, pô. Pois é. Bom tempo, Tem concentração, que hein? levar o Ramon junto. Ramon. Não, Ramon tão perdido, hein? O Ramon, vou falar para ele, pense num rapaz estranho. Pense num rapaz estranho. Ele desaparecia, cara. Ele desaparecia. Cadê o... Não tem roupeiro, cadê o roupeiro? Sumiu, cara. As histórias do futebol, não? Tá louco. E marcava gol, Ramon, hein? Esse que era o problema no Rachão, ele marcava mais gol que os atacantes nossos. Aí quebrava com todo mundo. Pior que era. E aí, como é que você ia falar? Aí, meu Deus do céu. Coisas da bola, né? Bom demais. Pessoal aí, grandes lembranças que a gente teve aí. E olha que você tem uma lembrança boa em time que você ganha, que você é campeão, é ótimo. Em time que você tem as dificuldades, né? É que você realmente vê os guerreiros, né? Os caras que estavam contigo.
estavam do seu lado, apesar de toda a dificuldade que tivemos e que a gente precisava realmente os caras que estavam do seu lado, porque aí é muito fácil, as coisas estão ruins, eu vou largar e vou embora. Não, a coisa está ruim, estava junto, todos aí, esse pessoal que estava junto com a gente, o Luizão, eu estava esquecendo, estava sempre nos ajudando de toda forma, né? A gente precisando, sempre estava ali para nos ajudar, enfim, o Rovani, o Ramon, o Privati, enfim, o pessoal aí que a gente nunca vai esquecer, né? O pessoal da cozinha que sempre estava nos ajudando. Então, né, o pessoal aí que a gente não vê há muito tempo, mandar um abração a todos e agradecer, né, porque não é fácil trabalhar num clube do interior e todos eles sempre tiveram, apesar das dificuldades, sempre tiveram dando apoio para a gente aí no nosso trabalho. Obrigado, viu, Miller? Agradecer também você por atender o nosso convite. Muito obrigado. A sua passagem, realmente, a gente teve pouco contato ali, mais nos jogos, né? Eu era repórter na época, cobrindo ali o dia a dia. Mas foi muito bacana, principalmente por falar dessas campanhas também, lembrar o São Carlos, lembrar principalmente esses times que você passou e passou muito bem. Sucesso na sua carreira aí, a gente vai estar torcendo aqui à distância, se falando conforme dá, e a gente vai mandando mensagem para você também, para não perder muito o contato, viu, Miller? Claro, Rafael, fique à vontade, né? Como eu falei para o Rani, fique à vontade, precisando de alguma coisa, só dá uma louca, a gente está sempre à disposição aí para trocar uma ideia, comentar algumas situações, isso faz parte, né, da minha profissão e estamos sempre à disposição para a gente ampliar aí o nosso conhecimento e principalmente de nossas amizades, tá certo? Forte abraço, muito obrigado e disponha. Obrigado, Taio Miller, obrigado, Rova, obrigado, Ednelson, nossa equipe aí, Rádio Rock Esportiva, nesta live de domingo, finalizando a nossa live de domingo hoje com o professor Luiz Miller, falando aí sobre o futebol na década de 80, de 90, muito bacana o papo hoje aqui na live Rádio Rock Esportiva. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí participando, mandando as suas mensagens. Fiquem ligados, na terça mais uma live especial, a gente vai divulgar somente amanhã, estamos nos detalhes finais aí para divulgar o nosso convidado amanhã. Sigam aí a nossa página, fiquem ligadinhos aí, que amanhã vocês terão aí todas as novidades. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo e a gente volta a falar na próxima terça, 20h15, aqui mesmo em facebook.com/rocksportiva. Um abraço, gente, obrigado!